Só para dar aqui um mini contexto, estava a falar com o David em relação à nossa divergência capilar. Eu sou um careca em ascensão e o David, em princípio, ainda se agarra ao título de gajo com farto de cabelo. É um careca em progressão. Não digo que sou um gadilhudo porque nunca fui, mas reparo, se eu puser fotos de vários anos da minha vida, percebo, ok, isto parece que há fotos de gajos que vão para a guerra 2 anos antes de ir para a guerra e depois na guerra. Em 2 anos envelheceu 40, uma cena assim. Retrospectivamente, dá para ver, tinha muito mais cabelo, onde é que os gajos foram, não sei, e não dá para processar, não é que eu seja essa pessoa. Eu nunca me agarrei aos shampoos com isto anti-queda. Se eu fosse esse gajo que, ao primeiro cabelo que caísse, investi tudo em shampoos, e chega aqui, o cabelo caiu, será que não dá para processar as marcas de shampoos? Yeah. Tens noção que eu, quando era catraia, eu pensava que ser careca era apenas uma opção. Tipo, as pessoas que eram carecas não era porque o cabelo descaía, não fazia sentido. Se o meu cabelo crescia para toda a gente. E eu lembro-me de o meu avô ser careca e depois, anos mais tarde, ele ter cabelo. Espécie de Krillin, não sei se é. Yeah. Só que eu não questionei, eu pensei, ok, deixou crescer. Estás a ver? Nunca pensei no. Pronto, podia ser um adereço. Era mesmo adereço, capachinho? Ok. Eu descobri com várias. Como o Pai Natal, não é? Tipo, tu a primeira ainda desconfias, mas não dás aquela de. Então eu descobri com algumas. Uma vez vi um. Mas, porque eu recordo-me ser puto e ver perucas ou capachinho e dava mesmo para ver. Mesmo um objeto estranho no alto da pinha de alguém. Atualmente, se quiseres, já é muito difícil. Ele fez à medida. Ele fez tipo, ele pegou no cabelo dele e mandou fazer. Era sempre um esquilo. É um esquilo em cima da cabeça, não é? Eu literalmente, houve uma vez que eu passei a ver do quarto dele e estava um manequim de uma cabeça só com um bocado de cabelo em cima. E eu achei aquilo bem estranho, mas não questionei, estás a ver? E depois no outro dia viste o manequim careca e o teu avô com o cabelo. O que é que se passa aqui? Foi tudo estranho. Depois uma vez também a jogar futebol com o meu avô, ele ia dar um cabeceamento na bola e cai alguma cena da cabeça. E depois eu tipo juntei as peças todas. Isto também tinha que 4 anos, 5 anos. Na terceira vez, entras no quarto, não está o manequim e percebes que o manequim foi à Turquia. Não estou para isto, eu preciso de cabelo. É um manequim metrosexual. A inocência de uma criança, mano, é ridículo. Tipo, eu descobri cedo, mas a minha irmã descobriu o pai com 18 anos, que o meu avô era careca por baixo. Então, normalmente costuma ser assim, careca por baixo. Certo. Há vários tipos de carecas e cada vez menos. Muito raro encontrar um homem que esteja bem com a sua careca, à exceção do skinhead. Certo. E o skinhead, eu tenho uma farta cabeleira, mas eu sou neonazi, o que é que eu faço? Eu gosto bué do meu cabelo, mas às tantas passa tanto tempo com a cabeça rapada que já não sabe se é cabeça rapada, se é careca. E um dia decide, não, eu estou farto de ser da extrema-direita, eu agora vou ser do Bloco. E dá uma guinada e a barba já não lhe cresce e foda-se, agora quero ir para a Turquia. O cabelo já lhe cresce como barba, na verdade. Aliás, se olharmos politicamente para Portugal, isto está a guinar para a direita, mesmo direita, seria expectável ao olharmos para os voos em direção à Turquia que tivessem a diminuir. Se és de extrema-direita, tu não vais pôr o cabelo à Turquia. Ou queres ser do Chega, ou vais pôr o cabelo à Turquia. Agora as duas merdas não. A ditadura ainda é como o outro. Eu não quero cá gajos da extrema-direita gadilhudos. Quando nós precisamos deles, vamos lá, né? Por exemplo, como eu há pouco disse antes da gravação, se eu fosse à Turquia, eu seria um espécime raro porque eu não quero pôr cabelo. Eu acho que é uma estupidez ter cabelo. Ainda há dias cortaram-me o cabelo e eu acho que é uma estupidez. O que é que eu estou aqui a fazer? Não tenho quase cabelo nenhum. Dei-me conta, de cabeça de comediante, e tu às tantas estás a pensar noutras coisas. Estava eu com as mãos a segurar as coisas nos bolsos, porque dei-me conta, os barbeiros, já não cortam nas posições normais. Nem igual vou-te inclinar, agora vais olhar para o teto, assim é melhor porque eu preciso de ver a simetria. São todos no Leonardo da Vinci. Tu às tantas estás a olhar para o teto, estou a segurar os bolsos porque senão o telemóvel cai. E às tantas estou com uma mão na picha e outra no bolso. E assim, eu às tantas, debaixo da toalha que me puseram, sou uma espécie de cowboy. Parece que estou a segurar um cowboy tímido. Ou um cowboy que está a fazer barreira no jogo de futebol, a segurar nos tomates e na arma ao mesmo tempo. Só está a confiar demasiado no que tu fazes debaixo da manta. Eu nunca peço para me fazerem as linhas. Quando dei conta já me estava a fazer as linhas. Para quê fazer as linhas? Para já parece logo um trans que está a fazer espetáculos em 2 palcos ao mesmo tempo. Certo. Às vezes vai para homem, outras vezes vai para mulher. Do ponto de vista prático,
As linhas, envolvidos 3 dias, também não percebo esta merda dos pelos da barba, estão todos na mesma dimensão. Passam 5 dias, um com o triplo do tamanho. Mas o que é isto? À minha frente estava um gajo ainda mais carecas do que eu. Olhavas para ele, não vês cabelo, não vês barba. Tornou-se uma espécie de cultura. Antes eram as mulheres que, tendencialmente, tinham uma ligação mais próxima com o cabelo. Agora o homem tem que ir lá todas as semanas se quiser ter linhas na cara, mas eu sou algum mapa para ter latitudes e coordenadas. Todos os gajos que têm barba e cabelo fazem isso, e os carecas ou aspirantes a carecas, se os gajos fazem, eu também faço, mas tu não tens barba, não tens cabelo. Depois está o gajo, o barbeiro, a olhar, como eu vi, está a olhar para o cabelo e para a barba, o que é que eu faço aqui? Mas eu tenho de cobrar 25 euros. E então faz assim, espeta-lhe uma toalha quente, e o gajo, é assim que o pessoal se sente nas saunas. Eu com este cabelo não sei o que faço. Né? Às tantas mete uma picha na boca, o gajo pensa, foi demasiado caro, 26 euros, e não leva uma picha na boca, começa a ser um bocado caro. Mas foi mesmo para os carecas que se inventou os barbeiros, né? Eles chamam-se barbeiros. O pessoal depois vai para a Turquia pôr cabelo e depois volta. O Ventura ainda não conseguiu destrinçar as duas coisas, anda preocupado com o pessoal islâmico, sendo que não há quase ninguém do Islão em Portugal. Ele deve estar a confundir com o pessoal que regressa da Turquia, que vem com um turbante por causa da operação. Um gajo com turbante são portugueses, tem calma, André. Eventualmente vai ter um cabelo de merda, tipo Rui Unas. Alguém tem que dizer a esses gajos que esse cabelo não é nada. Aquilo é tipo aquela relva sintética mais podre que tu consegues arranjar no Leroy. É isso mesmo, em vez de ir à Turquia, à Maxmat, vai aí, pá. Mete uma carpete aqui à volta e, se for preciso, convidas anões para jogarem minigolf na tua cabeça. Irrito-me logo por essas cenas. Nada disto é um problema para ti, porque, alegadamente, ainda manterás o cabelo durante longos anos, a não ser que o cabelo. Pois é isso. Eu estou naquela via genética que ou sai um avô que está careca ou sai o outro que teve cabelo até morrer. Portanto, neste momento nunca se sabe, né? Mais vale. O cabelo desaparece facilmente. Por exemplo, se tiver cancro, olha, cuidado. Um dos efeitos colaterais da quimioterapia é perder cabelo. Amigo. Amigo. Eu estou desconfiado que no meu caso vai funcionar ao contrário. A pior cena é uma vida muito regrada. És um gajo de classe média, mesmo assim, olha, tens muito apego à tua imagem. Epá, poupei aqui umas massas, vou à Turquia. Pões o implante, a coisa funciona, vais ao médico, descobres que tens cancro. Assim, foda-se, que caralho, vou perder o dinheiro todo. Foda-se. Esse não cai, o da Turquia não cai. Não cai. Acho que não é sintético, não mano. Não vai. Aquilo não tem uma ligação qualquer com as agulhinhas. Sabes que eu sou um privilegiado porque nunca pesquisei sobre isso. Também não. És um privilegiado também. Um privilegiado não. Eu não dou atenção a isso. Mas se é assim, se não cai, é pá, tirem o cabelo todo orgânico e metam esse. A tendência é para quase todos termos cancro. Aqueles que sobrevivem ao cancro, vão frisar isso, depois o cabelo nasce diferente. O pessoal que teve o cabelo sempre liso e depois nasce encaracolado, como se as células... Há tanto tempo que o gajo não tem cabelo, o gajo tinha o cabelo como? Foda-se, ninguém sabe, caralho. Não era o Marco Paulo. Não, o gajo não se chamava... É pá, mete encaracolado, também mal não há de fazer. O gajo está careca há não sei quantos anos, agora vai-se chatear. Incentiva as pessoas a porem cabelo, é pá, força nisso. Quanto a mim, passo bem sem cabelo. Não é assim uma cena que me... Passo bem sem cabelo. Até fico mais aerodinâmico. Mas é, tudo o que é esse tipo de... Pá, como é que eu ia dizer? Não é conceito, mas é tipo... É aquelas merdas que não valem nada a pena, tipo, pensar. Tens cabelo, não tens? Tipo, eu neste momento, literalmente, estou com o cabelo enorme porque não me apeteceu ir cortar. Ele só está assim porque deixei de querer saber um bocado sobre a minha imagem. Se ele cresceu, ok, cresceu, está-se. És um homem que não está preocupado com a imagem, não és um homem do teu tempo. Pá, eu estou preocupado com a imagem no sentido em que o que eu quero fazer, o que quero mostrar. Agora não estou preocupado com a imagem no sentido em tipo, o pessoal vai achar que eu sou feio, o pessoal vai achar que tipo que se foda, né? Tipo, opiniões é o que é, eu só quero ter piada. Alinhas-te segundo aquela... Não é nova, porque isto eu acho que tem muito mais tradição do que a última leva de discussões à volta do tema. Aquela discussão mais ou menos recente entre comediantes do texto e comediantes da estética, vais mais para o texto. Sim. O que é estética? O que é comediantes da estética? Comediantes da estética, deixa-me lá ver se eu consigo aqui sintetizar sem magoar ninguém. Eu li hoje aquela coisa do Herman, dele a dizer... qualquer coisa sobre jovens, humoristas jovens que são bonitos e atraem as pitinhas, uma coisa assim. Não sei se é sobre isso que estás a falar. Eu ainda não cheguei a essa parte. Ok.
Não sei se vou chegar. O Herman é um gajo muito cheio de si. Houve um documentário sobre o tal canal. Não apareceu contraditório. Basicamente foi ele a falar sobre... Caraca, é a primeira vez que eu vejo um documentário sem vários pontos de vista. Olha lá, vamos lá aqui parar com uma coisa. Eu sei que és a cara disto, mas não há pontos de vista um bocadinho contraditório. Um gajo que, isto é uma merda do caraças porque isto e isto e isto. Ou um gajo, na altura achei uma merda, mas agora envolvidos estes anos todos. Boa cena. É só o gajo a falar de uma coisa que é dele. É um documentário. Sim, senhor. Como é o Herman. Ninguém diz nada. Passa como se nada fosse. Isto é um documentário. Nem estou a ver o que é. Eu sei qual é o tal canal, mas nem estou a ver qual é esse documentário. Isso saiu quando o tal canal fez um número, quantas décadas, e saiu um documentário, estava na RTP Play, não sei se entretanto saiu. Fiquei pasmado. A Netflix criou aqui uma espécie de documentário sem contraditório. Os documentários, ideias, personalidades, podias falar bem da ideia, da personagem, do grupo de pessoas, mas apareciam sempre gajos a dizer atenção, mas isto e isto e isto, e às tantas só estão a elevar aquela pessoa a um Deus. Não há contraditório, não há aqui defeito, não há segundas leituras sobre nada, toda a gente parece estar bem com isso. É isto que nós queremos. É uma peça mesmo fidedigna, não é? Não há segundas leituras, terceiras, não há gajos que, atenção, que ele está a dizer que é muito bom, mas não se esqueça que aquilo 10 anos antes já estava a fazer aquilo. Por acaso gostava de ver o tal canal em Portugal, produto inovador, nos Estados Unidos, eu não sei precisar a data, mas há um gajo que o Seinfeld diz que é uma espécie de professor. Foi uma espécie de professor para ele, o Gary Shandling, não sei pronunciar, fez algo do género nos Estados Unidos. Às tantas, o Herman pode não conhecer. Ou pelo menos uma terceira figura a dizer, olha, atenção, ele fez isso, mas do outro lado também fez isto. O Herman, neste aspecto e neste, fez melhor que o outro, mas em relação aos outros aspectos, o outro está muito melhor. Se não houver crítica, não houver trajetória, um gajo lança hoje, um gajo mais querido de todos, lança um mockumentary sobre qualquer coisa e toda a gente, ui caraças, nunca vi isto. Foda-se desde o tempo do Woody Allen, pelo menos o primeiro filme do Woody Allen, uma espécie de mockumentary. Fico sempre abismado com dão-te uma cena e tu, alguém papagueou, alguém a quem tu dás algum valor, diz-te uma determinada coisa e tu engoles aquilo sem... Mas de onde é que vêm estes ingredientes? Nada. E entretanto, tu dizes aquilo, depois o outro diz aquilo e está toda a gente a ecoar o mesmo refrão sem nunca ninguém. Mas deixa lá ver o que é que isto, pondo o objeto de estudo, o documentário, o filme, juntamente com o comentário sobre o filme, se bate a bota com o perdigote. A ideia que me dá, seja em comédia, seja em quase tudo, no cinema, em livros, suspeito que alguns não viram e aqueles que viram não foram capazes de ver a sério. Está toda a gente a repetir a mesma coisa. Tu, quando vês a sério uma cena, tu vais sempre dizer qualquer coisa que ainda não foi dito. E isso é muito raro. É mesmo muito raro. A opinião já não é nossa, tua. Eu acho que sim, nós humoristas queixámos-nos muito disto, mas também é porque nós temos aquele processo de observação, de repararmos nas coisas que outras pessoas por norma não reparam. Ou só o facto de nós estarmos... Mas será mesmo? Ou isso é uma espécie de frase que nos acarinha o ego? Porque se formos a ver, um tema qualquer, um grupo de temas, a ilusão às vezes que me dá é que esse grupo de temas vai saltando de humorista em humorista, seja em formato para stand-up, depois vai para podcast, e às tantas já fizeram 50, quase a mesma coisa, não há ninguém que diga, calma lá, está toda a gente a fazer a mesma coisa. Até que de repente há um gajo que faz a mesma coisa, só que não faz parte do grupo e de repente apontam-se os holofotes a ele. Isto não é crítica nenhuma. Ou seja, como o gajo não pertence aos fixes, logo precisamos de um bode expiatório. Mas são todos a mesma merda. Aquele grupo e aquele que não pertence ao grupo estão todos a copiar a mesma cena. E isso aí, com os podcasts e algumas coisas passam para stand-up. No outro dia vi uma cena, e nem vou dizer o podcast em questão, mas é um podcast de humor bem reputado. O humorista está tão dentro da sua bolha que abre o podcast, primeiros 5, 10 minutos, a falar sobre a impontualidade dos portugueses. Eu até fiz pausa e assim, não estás a fazer isto. Isto já foi feito por toda a gente. Mas a convicto está a dar um ponto de vista do caraças. E ninguém critica. Falei com outro comediante, alguém também muito crítico em relação a isso. Tu estás a ouvir isto? O que está a acontecer aqui? E depois são elevados aos píncaros. Tendo em conta isto, como é que eu posso pegar nas palavras de qualquer comediante sobre seja o que for e confio? Não confio em nada. Tu vês uma cena que é a mais... Ele podia pegar na pontualidade dos portugueses e dar uma guinada e ir para um sítio qualquer. Mas não, é só aquilo que já foi dito milhares de vezes. É isto. O humor em Portugal é isto. Se diante disto passa em branco,
Os teus critérios de qualidade ou não existem, ou então há uma espécie de oportunismo latente em toda a gente. Não interessa a qualidade, interessa é se podes lucrar com aquela ligação ou não. E se é assim, merda para a qualidade no humor. Digam logo, olha, isto não interessa, a qualidade no humor não interessa para nada. Digam logo. Eu acho que faz falta também 2 ou 3, pelo menos, homenzinhos no humor, dizer, olha, isto afinal, a qualidade no humor, aquilo que ouviram há uns anos, e a qualidade vem sempre ao de cima. Olha, esqueçam isso, enganámos-nos, não interessa. Não interessa, está à vista. Sejam homenzinhos uma vez na vida. Isso faz uma aflição do caraças. Uma espécie de hipnose coletiva, mas não precisa ser um exemplo em que nos devolva uma imagem que nós não gostamos, porque isto está a devolver a imagem do humorista típico em Portugal como, epá, isto afinal é um embusteiro. Mas não precisa, às vezes basta quebrar a hipnose. Há um episódio do Humor à Primeira Vista, o Pedro Alves, eu já não sei que tema é que ele falou. Nós gostamos de embandeirar em arco tudo o que é relativo ao humor e vamos por aí afora, nunca teve melhor. E às vezes basta pôr só uma questão. Será que... Ui, quebra-se hipnose. Ai meu Deus, eu acreditei durante tanto tempo. E este gajo fez-me uma questão. Uau, já não sei onde é que estou. Onde é que eu estou? Nós embarcamos em hipnoses. Nunca teve melhor. Não apresenta argumento nenhum. Só faz. Será que... Ui, há pessoal que fica logo com uma quebra de tensão. Eu acho isto fantástico. É que nem é sequer crítica. Não é nada negativo. É só por quebra de hipnose. Estamos todos em hipnose. Grupos em hipnose. Pessoas em específico em hipnose. E depois há um gajo. Olha, atenção que... Mas esse gajo muitas vezes não é ouvido, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, querem ouvir o que já acreditam. E ser validados constantemente sobre o que já acreditam. Isto para não dizer nada em específico. Muito curioso. Mas mesmo aquela coisa que estavas a dizer, estás a ver um filme e todos comentam a mesma coisa e tu podias comentar algo diferente, não é? Se viste realmente o filme e tens a tua perspectiva de vida, viste algo diferente do que os outros não viram. E isso se aplica só ao stand-up. Em vez de estarmos todos a falar do mesmo, fala do mesmo, mas com uma perspectiva única de vida e vais ter algo diferente. Ok. Já é diferente do que estás a falar do mesmo, exatamente como todos falam. É uma vontade de pertencer. Eu não sei se é uma espécie de calcanhar daquele sentimento de validação. Há tanta gente a querer ser validado que depois abdica de tudo, do sentido crítico, fazer de conta que está a pertencer àquele grupo. E abdica de tudo, do sentido crítico, da inteligência, de uma análise mais funda, um olhar mais atento. Abdica de tudo. É por isso que tudo também é mais mediático, é o que é importante. Ou seja, as pessoas gostam das coisas que estão na televisão ou que estão nos cartazes, porque essas pessoas é que são as importantes, movem dinheiro. Alguém está a mover dinheiro por elas, não é? Mas elas movendo dinheiro aparecem, é delas que nós vamos gostar. A cara é familiar, depois manda uma piada, não é assim tão boa, mas ele é que é o humorista, ou seja, eu é que tenho que me rir. E ele se diz uma coisa. Então entra um bocado nesta cena de não há opinião. A opinião é coletiva. Não há opinião. O que há é opinion makers, fazedores de opinião, que muitas vezes nem eles vão buscar o outro lado. Se fores analisando a linha de montagem, tu vais percebendo que em vários apiadeiros ninguém está a ver nada. Eventualmente há um no início que viu. Mas depois é só leituras de gajos que leram. Ou seja, tu estás a fazer uma meta-leitura. Se o gajo viu mal ao início, tu estás já a ver mal a leitura má e isso vai-se propagando. Vai-se propagando e às tantas... Aquilo começou por ser, sei lá, um documentário sobre formigas e tu já estás a falar sobre a Arca de Noé. Em relação à estética, há pouco estavas a dizer, é alguém que privilegia tanto o exterior. De uma forma ou de outra, nós não podemos fugir à forma como nos apresentamos. O aflitivo é quando o comediante ou outro artista privilegia isso em detrimento do resto. E isso nota-se. Mesmo comediantes que se dizem do texto, depois não conseguem defender o texto com exemplos do texto. E isso também demonstra como nós estamos no século da imagem. É aparentar qualquer coisa. O texto, ou o prestígio do texto, caiu muito. E está ligado também à cena do pensamento. Cada vez pensamos pior. A memória cada vez pior. Todas estas coisas de regime lento demoram tempo, foram descartadas. A estética é a coisa que tu não precisas de ir à escola. É lindo. Pronto, é um adjetivo. A legenda para aquilo que é quase, é um mamarracho linguístico, mas uma peça de arte em que o enfoque seja estético, tu podes pôr uma legenda a dizer lindo, bonito, maravilhoso. Não estás a dizer nada. Mas também ninguém te acusa. Quando não pertence a esse império, tu não podes. Poder podes sempre, mas se vires a Guernica de Picasso e disseres lindo, se fores para o contrário, horrendo, fica aquém, para te aproximares de uma obra dessas, tens que ir com outro tipo de vocabulário. E vais ficar sempre aquém. No entanto, ao ficares aquém, expões o teu lado frágil em relação... Ou seja, tu sabes tão pouco das coisas e expões um lado ridículo. E é por isso que o império da estética é tão sedutor, porque ninguém
Ninguém é baleado no ego por dizer aquilo é bonito, aquilo é lindo, aquilo é feio. Pronto, é ok. Não Yeah. é nenhum juízo assim fora do comum, mas também ninguém te leva preso. Surpreendente, mesmo os defensores do texto depois não conseguem dar exemplos do texto. Acho fascinante. Isto tudo é só um início de conversa e agora podemos disparar para o outro lado qualquer. Quando pensas em comédia, pensas no quê? Como assim pensa em quê? Pensa em tudo. Comédia está em como Caras, estar. rostos, géneros, referências, formas de ver as... O que é que pensas quando pensas em comédia? Eu sinceramente, comédia é das palavras que mais uso no meu dia a dia. Até eu uso comédia mesmo para me referir ao estado de espírito que quero fazer, do género. Pá, hoje tenho que fazer comédia. O pessoal que diz escrever ou o quê, não, eu digo comédia, até por causa do comédia a preto e branco, depois começou a associar muito na minha cabeça que tinha que fazer o comédia, que era o editar um vídeo ou preparar alguma coisa. Quando penso na palavra comédia, penso comédia a preto e branco em princípio. Está tão associado na minha cabeça que nem consigo deixar de lembrar. A nível Talvez de referências, o que é que trouxe até aqui e se algumas foram caindo no caminho? Normalmente a pergunta é sempre feita no sentido de o que é que foste colecionando e quais são as referências que tens no bolso? Mas há umas que caem. Também era engraçado perceber, olha, esta dizia-me alguma coisa que hoje não me diz nada. Por uma razão ou por outra. Não sei se queres ir por aí. Sim, eu comecei a fazer comédia porque adorava os sketches dos Gato Sorrento, inclusive a Ricardo Araújo Pereira, claro. Isso é o mais óbvio. Pá, comecei a fazer nos escuteiros, a preparar. Aí é comédia. Só que pá, eu ficava a preparar as peças de Natal porque era o gajo mais engraçado ali no meio e o pessoal mandava as peças de Natal para mim e eu pegava no sketch de Ricardo Araújo Pereira ou dos Gatos Torrento e convertia palavra por palavra, transformava. Pronto, fazia quase uma paródia, um sketch, mas adaptado a outra coisa e pronto, a partir daí comecei, isto é fixe. E se eu criasse um sketch, não tivesse a copiar um? Acho que foi a partir daí. Já fazia stand-up quando tive a primeira pessoa a dizer-me, olha, tu tinha jeito para fazer stand-up. E pronto, portanto acho que não foi pelas outras pessoas, foi sempre por mim, eu quis fazer e comecei. De lá até cá, Quem é que caiu pelo caminho? Quase sim. todos. Os Eu gatos tive, Durante caíram? os Gatos Torrente caíram sim, eu gosto muito do Ricardo e do que foi e dos Gatos Torrente, mas também cheguei ao ponto de, como já não consumia Gatos durante há bastante tempo, né? Entretanto acabar, não tinham conteúdos novos e eu já tinha consumido todos os conteúdos, não havia nada de novo para mim. Deixei de os ver durante 5 anos, 4 anos e via assim um bocado esporádico. E sinto que o meu humor também mudou, ficou em algo de... É mais difícil me fazer rir, apanhar-me desprevenido. É fácil fazer-me rir, não sou uma pessoa difícil, mas é mesmo difícil apanhar-me desprevenido. E eu cuspo-me todo. Tipo, eu rio muitas vezes, mas se me apanham desprevenido, eu cuspo-me. Eu Mas engasgo-me. estás a dizer desprevenido no sentido em que uma punch ou uma forma de fazer rir inesperada. É isso que estás a. Sim, sim, sim. Não é de Eu alguém ando... aparecer-te atrás e pegar-te um susto. Não é essa cena. espero que não. Espero que não. Costuma acontecer mais isso do que apanharem desprevenido em piadas. Estou a brincar. E não sei se esse mito chegou. Mito, às tantas é verdade, mas eu quando era puto, volta e meia ouvi essa história. A pessoa pode assustar-se e ficar gaga. Chegou até aos dias de hoje? Esse mito? Esse mito, não sei, às tantas é verdade. Eu acho muito engraçado essa possibilidade de um gajo muito eloquente fala ali perfeitissimamente. Há um puto, um escritor do caraças, um poeta, está a dizer um poema, uma plateia do caraças. Foda-se, este gajo vai mudar o mundo. Cada verso, pego no verso e vou pichar um muro e depois acaba, vem uma criança. Começa a gaguejar assim, foda-se, olha, fodemos o poeta. Fodemos o poeta. Ao menos não tem soluços, não é? Mas o susto. O que é que seria o contrário de um susto para tirar a gaguez? Se isto é verdade, há formas de dar gaguez à pessoa, mas não há formas de retirar a gaguez. A terapia Há da fala formas, pode ajudar, mas há formas de tirar os soluços, mas não há formas de dar soluços. Ou há. Estás a ver, assustares alguém e a pessoa começar a ter soluços, não fazia sentido nenhum. não, comigo é assim, desculpa lá. A variante da outra história, a pessoa que dá um susto e o outro fica gago. Mas se essa pessoa for um terapeuta da fala, se alguém documentar isso, foi sem querer, o gajo fica gago. Sai no jornal, terapeuta da fala transforma uma pessoa que é eloquente, um poeta, num gago. Acabava o negócio do gajo. Seria ao contrário, ele tinha que recorrer ao gajo para ficar a falar outra vez normal. Isso é um negócio bastante lucrativo. É como quando morre tipo um trabalhador de uma agência funerária. Estás a ver? É bom ou é mau para o negócio?
Mas se morrerem todos, porque vai chegar uma altura, não sei se estás a par, mas Portugal, não sei se é o país com mais velhos em percentagem. Só somos 10 milhões, há muitos velhos, mas calma. Pelo menos no top 3. Sei que o Japão também está num desses lugares. Resumindo, ninguém fode com vista a ter filhos. Aqui em Portugal o governo não incentiva, não há um gajo que diga fodam pai à vontade. Temos aqui duas propostas. Trabalhar até aos 67, se começarem a foder hoje, não precisam trabalhar. E assim, foda-se, despeço-me logo amanhã. Despeço logo amanhã. Atualmente em Portugal, quem tem muitos filhos são os gajos muito ricos. Os gajos têm sempre sonhos de... Ou muito pobres. Ou muito, mas mesmo os muito pobres... Sim, isso é verdade, sim. É mais por desinformação, diga-se, acho eu. Essa desinformação vai colar até quando? Desinformação da nossa parte, porque eu não faço ideia. Mas desinformação é que... Só mandei para o ar. É justificação, seja para isso, seja para as drogas, mas atualmente é que depois não cola com aquela ideia maior, há informação em todo o lado. Se formos ver na biografia dessa pessoa, por exemplo, uma adolescente que aos 16 anos, como eu vi, já tem 3 filhos. A informação pode não ter chegado à primeira vez. Será que do primeiro para o segundo não tem um tempo para abrir uma brochura no centro de saúde? E do segundo para o terceiro, será que também não? Ela foi mesmo ao centro de saúde. Não tem uma brochura? Não, pá, acabaram. Pá, estamos a cortar no papel, agora somos ecorresponsáveis. Ah, ok, então vou opinar. Não faz sentido. Não faz sentido, não faz sentido. É que se formos ver na biografia dessa pessoa, provavelmente, como os pais gostam muito de dizer, a minha criança é tão inteligente, olha para ela a fazer scroll. Como se o gesto de fazer scroll fosse do Einstein. Qualquer pessoa, qualquer animal treinado consegue fazer scroll. Os pais também espantam-se por nada. Atualmente é um assunto bué sensível. Se eu fosse dizer isto a algum amigo, tem calma, não faças já o teste de QI, que eu suspeito que estás equivocado. E olha, o meu filho bem inteligente, ele faz scroll e depois passa as fotografias para o lado. É bastante o contrário. Tipo, acho que hoje em dia nós estamos a perder. Eu quero dizer inteligência porque, no meu caso, a inteligência que eu mais prezo, acho que cada pessoa tem que prezar a sua própria inteligência. Aquela que eu mais me identifico é... Preza dos outros. É a minha. Não, há pessoal aí que é muito burra matemática, mas super inteligente visualmente, a conseguir encontrar essa tal estética. Eu sinto que o meu tipo de inteligência é mais o encontrar piadas ou formas de fazer rir ou tentar ver aquele detalhe. Nesse sentido, eu sinto que quanto mais uso as redes sociais eu fico mais burro, porque as coisas que eu vejo aí é brain rot. É mesmo para eu não me estou a rir de uma coisa bem feita, de uma punchline, tipo setup, punchline incrível. Não, estou-me a rir de setup, pior setup de sempre, não punchline, estás a ver? Eu ponho não faz sentido na minha cabeça. Mas depois toda a gente alimenta isso. É motivo de escárnio. Escárnio, pensando em comediantes, mas todas as pessoas veem aquilo, os comediantes veem aquilo, depois os comediantes falam sobre aquilo que viram. Há um gajo ou outro faz uma curta, ninguém liga àquilo, e depois somos os mesmos a dizer: epá, não se faz nada. Foda-se. O gajo estava a fazer, ninguém viu, matou-se, pronto, olha, aquilo já não faz. Aquilo que eu noto, esta cena das redes sociais de alguma forma lixarem o pensamento, e nota-se em tudo, em relação ao humor. O exemplo mais recente que me está vivo na memória, aquela performance do candidato, o eterno candidato a Presidente da República, é assustador, mas ao mesmo tempo das coisas mais engraçadas. Se tu vais ver um gajo, um youtuber extremista, querem destruir o mundo e ao mesmo tempo fazer conteúdo, acalmem-se. Vai ver os comentários, isto são pessoas que existem. Vocês não percebem nada. Um bonézinho da Força Aérea para gozar com o outro que é gajo das águas, a forma como se apresenta, a forma, o discurso, e mesmo assim Portugal precisa de pessoas sérias. Se vocês não percebem isto que está declarado, pois é difícil que percebam outras coisas um bocadinho mais subtis. Tem de estar tudo escancarado. É uma das maiores ameaças, por acaso. Essa cena das fake news, mesmo até para o humor, é uma das maiores ameaças porque o pessoal já não consegue distinguir o que é humor e o que é estar a falar a sério. Mesmo num palco, a fazer stand-up, dar um vídeo, o pessoal conseguir perceber que o gajo está a fazer stand-up, diz a coisa errada, já tens lá o pessoal a mandar vir. E tu estás na Assembleia da República a dizer a coisa errada e o pessoal está lá, tipo, concordo com este gajo. O gajo, apesar de saber que o gajo está a dizer uma cena errada, podes continuar. No caso do Chega é isso, é a quantidade de coisas que vêm ao lume acerca do partido. Há pessoas completamente miúdas, mas há umas que conseguem perceber que estão a vir a lume certas coisas. Não, mas apesar disto, é o mesmo sintoma dos apoiantes do Trump. Não há nada que ele possa fazer ou dizer
O gajo foi longe demais. Do ponto de vista humorístico, muito bem, a não ser que rebentem para aí bombas atómicas. A última que eu vi, os Estados Unidos vai reativar o programa nuclear. E qual é o pretexto? É para a paz mundial, disse o gajo. E eu acho isso fantástico. Mas bombas aí, mas para quê? Paz mundial. Ah, ok. Ah, então porquê é que tu andas com uma faca em risto na rua? Paz mundial. Paz mundial porque isto estava aqui muito compactado. As pessoas veem-me com uma faca em risto, afastam-se. E eu sou muito claustrofóbico. Se elas caírem em cima de mim, pronto, levam naifada. Começa a facar, como diz o Sam da Kid, começa a facar 3 ou 4 e estive a pensar, se as influências monetizam tudo, os filhos, será que eu não posso monetizar a claustrofobia? E fica isto no ar. É mesmo aflitivo quando tu vês algo deste género, como é mais ou menos recente, de um gajo que diz uma medida, uma puta em cada esquina. E o pessoal, não sei quantas esquinas há em Portugal, e eu por acaso já tenho apontado que é fazer este exercício, quantas esquinas há em Portugal, para saber se é possível ter uma puta em cada esquina. Se ele está a dizer que não temos mulheres suficientes para, com a devida formação, não queremos já cá pessoas que não tenham formação, pôr todas as mulheres em todas as esquinas de Portugal, e percebemos, ainda faltam muitas. Temos que importar, pô. E a mensagem por trás disso é extremamente favorável à imigração. Certo. Para quê? Não é para roubar empregos. Não, é mais putedo. Mais putedo em todas as esquinas. Já vi prostitutas em esquinas. Já quando estava em Lisboa vi. Aqui no Algarve onde eu estou é mais em estradas. Cada um adapta-se. É onde se vende, tipo, onde se vende melhor eles estão lá. Um Salazar em cada esquina. O Salazar em cada Isso era um sketch do Herman, Salazar em cada esquina. Também tem de decidir se querem um Salazar em cada esquina e uma puta em cada esquina, e depois tu chegas à esquina, tu olhas para o Salazar, o Salazar é sempre, não é o ditador, é o chulo da puta. Yeah. E eu não sei se isso é um prestígio para o Salazar ou um desprestígio, não sei. Mas acho que afasta muitas pessoas, sobretudo as pessoas de esquerda. Vão às putas. Chegas à esquina, com vista a ir à puta. Vês o Salazar? Não, não contem comigo. Volto para casa, vou foder a minha mulher porque eu sou ativista. Que estupidez. Vim canalizado. Em todas as casas. Do ponto de vista teórico, é mau. Não é, não é? Não é. Até é fácil de fazer. Por lá fora do Rio Douro e do Tejo. E Ferraris para todos os portugueses. Claro que não dava. E é mentiroso porque a Ferrari, quando faz os modelos, é muito limitado. Só para aí umas centenas. Isso fodia a marca toda, a Ferrari. 300 deste modelo e depois há um modelo 10 milhões de Ferraris. Assim, foderam isto tudo. Não é? O Ferrari português. O Ferrari transformava-se numa espécie de Fiat Punto ou uma cena assim. Isso é mesmo assim. Valorizava o Fiat, de repente ficava a Ferrari. E às tantas pertencem todos ao mesmo grupo. Isso já são outros 500, não é? Mas seria muito engraçado num mundo utópico em que todos tínhamos Ferraris e o gajo que tinha ali um Fiat era o rei. Eu não sei se isto acontece em Lisboa, mas aqui no Algarve, antes era a pancada pelas rotundas e continuam porque ainda ninguém... Foda-se, farto de rotundas. Outra vez um cruzamento. As rotundas ficaram e agora a pancada é lombas. Lombas bué de altas. Comentei isto com a minha namorada. Vejo cada vez menos carros de tuning na estrada. Se tiveres um carro de tuning daqueles rebaixados, andas 500 metros, tens de passar por 10 lombas, mais vale ir a pé. Mais vale ir a pé, tens que parar a se não deixas lá metade do carro. Não sei se isto foi pensado não para proteger os peões, mas para matar a malta do tuning no Algarve. Afastá-los. Moras em que zona? Eu moro em Águas Santas, a perto de Irmesinda e Rio Tinto, portanto aqui não faltam tunings. Há lombas dessas grandes? Por acaso bem, onde moro. Nada os afasta de encontrar em sítios sem lombas. E há exatamente, os gajos têm um mapa, os gajos sítios sem lombas em Portugal, não é? Foda-se, vamos para aí. Nós vemos uma lomba, eles vêm numa rampa. Tipo, o jogo deles é diferente. Se o carro for mesmo bué de abaixo, este exemplo que eu vi aqui no Algarve, em Lagos, um Lamborghini, umas lombas do caraças, quase sempre parado a andar na cidade. Tu estás a andar a 5 km, tens um carro do caraças, mas não consegues meter uma segunda. Gasta muita gota, pá. Estaciona o carro, vai a pé, pá. Não compensa ter um carro de alta cilindrada aqui no Algarve. E às tantas, vai chegar a um ponto em que Portugal está quase todo minado a lombas e há um sítio no interior sem lombas. E um dia vais lá passar férias e descobres que os mitras estão todos lá. É assim. Porque é o único sítio sem lombas em Portugal. Não há ninguém que proponha tirar as lombas do país. Não sei se
te recordas, antes destas, eu não sei se estamos a falar das mesmas, agora são mesmo, falta-me nomenclatura de construção civil. Houve uma altura que era amovível, era mesmo merdas que eles punham lá, e nessa altura o pessoal tirava. O pessoal ia lá com umas chaves e tirava aquilo. Um dia, uma noite, tirava uma peçazinha. Tá, já falta aqui um pedaço. Então, olha, a lomba desapareceu. Não sei o que é que foi. Não sei o que é que foi. Agora estas aqui não dá para tirar. Era muito estético, porque até o pessoal tirava só uma parte de um lado e uma parte do outro, que era para o carro passar no meio, sem tocar. Exatamente. Era muito jogado. Houve uma altura em que eram mini lombas. Uma lomba que era só uma faixa. E, entretanto, o pessoal, para desviar a lomba, ia sempre pela outra faixa. Estou a imaginar os arquitetos. Bom, precisamos pôr lombas para evitar acidentes. Só uma faixa, só esta faixa. No mês seguinte, tenho aqui os dados e morreram mais 10 pessoas, que normal. Porquê? Os gajos vão para o outro lado. Os gajos vão para o outro lado para evitar as lombas. Ok, temos de pôr em todo o lado, é isso? Às tantas estão os gajos pelo passeio, não é? Pelo passeio. Devia haver uma solução assim mesmo fácil. Lombas, pois, estava a pensar em lombas para peões, mas isso não fazia sentido nenhum. Li esta notícia assim, como se fosse uma pessoa do século XXI, só vi as gordas. Há um sítio nos Estados Unidos, se calhar até há mais, há uma empresa de táxis em que os carros não têm condutor. Já não é a primeira vez que esses carros atropelam gatos. A população está toda porque atropelaram um gato que era bué querido daquela povoação. Eixe. Foi um erro do sistema. E agora estão a exigir que haja novamente condutores. O que eles de facto estão a exigir é, se é para atropelar gatos, pelo menos ponham pessoas dentro do carro. Vamos culpar quem? Se te atropelam o gato, tens uma paixão imensa pelo... Aliás, é a única forma de ter um gato. Se eu não gostar de um gato, não tenho gatos. Adoras o gato. O gato é o meu habitat. E salta e anda por aí a pinar às altas horas da noite. Atropelado. Tu descobres, mas este carro não era atropelado. Se for um Tesla, vais telefonar para o Musk. Estamos a falar de gatos, mas com pessoas é exatamente a mesma coisa. Que vamos dar a desculpa que ouvimos nas repartições públicas? Não dá, é um erro do sistema. Um tempo muito engraçado. Nós gostamos da suposta facilidade, mas não conseguimos pensar a médio e longo prazo. Há uma frase: cada nova tecnologia cria uma nova tragédia. Com o carro veio o atropelamento. Antes era um bocado estranho morreres atropelado por um coche. Certamente houve. Uma criança morrer atropelada por um coche? Certamente houve. O cavalo faz-se ouvir. Os carros elétricos não é? Por exemplo. Certo. Os carros isso, há sempre um novo problema. Essa frase é muito boa, pá. De há uns anos, quando começaram a aparecer os primeiros carros elétricos, apanharam um susto na minha e de repente há um carro a 2 ou 3 palmos de mim. Mas este gajo apareceu-me aqui do nada. É assim, não te fazes notar. Não há uma etiqueta. Os carros elétricos não têm etiqueta. Os outros era, ouvias o barulho, depois se fosse um gajo do tuning, ouvias mesmo um barulho mesmo lá atrás. Já estavas a ouvir. Começas a fazer aquelas medições tipo dos trovões. Bom, é 3 segundos para não sei o quê, o gajo está a quantos quilómetros, não é? É um Ford. E o gajo nunca mais chega e ouves o barulho a aumentar, a aumentar, a aumentar. Bom, já são horas de dormir, vou para casa. O carro elétrico não faz barulho. Pá, saltar deve ser muito melhor. Os carros elétricos, de alguma forma, foderam o adultério, ou vão foder o adultério. Há aquela cena de filme, não sei se já não deve existir, porque este tipo de coisas foi desaparecendo dos filmes a pouco e pouco. Isso e o cigarro. O cigarro também desapareceu. Aquela cena típica de filme que era a mulher ou o homem adulto, estavam a fazer o seu adultério, muito bem, muito felizes, e é mesmo isto que eu quero. De repente, o seu cônjuge começa a estacionar. É verdade, sou casado, agora é que me lembrei. Dá tempo, porque ouvi o carro. Agora, com o carro elétrico, o gajo abre a porta e ela, foda-se. Imagina, se for o gajo a abre a porta, deita-se na cama com eles. Exatamente, o gajo a pinar a secretária, chega à mulher e o gajo, foda-se, não devia ter comprado um Tesla. Tu entras-me assim, não fazes barulho, não fazes nada, vai lixar esta cena de filme, já não faz sentido. Acho que tem mais potencial ainda explorar isso, pá. É explorar a gaja a chegar a casa a ouvir Britney Spears mesmo alto no carro elétrico. Ou seja, tu só ouves porque ela tem... Também pode ser, mas é melhor música de traição. Mas imagina que há uma hipótese, sei lá, o gajo, argumentação do caraças, e naquela situação em que ela abre a porta, o gajo, olha, tem calma, aquela frase típica, isto não é o que parece. Nesta situação, esta frase nunca salvou ninguém, mas desta vez salvava. E ela, então diz-me lá, isto aconteceu assim, esta senhora estava lá fora, não sei se sabes, eu sou do Bloco de Esquerda, e a premissa do humanismo é somos todos iguais. Somos todos iguais, não pode haver exceções. A partir do momento que há uma exceção, isto da humanidade vai por aí abaixo. A senhora estava toda despida, de joelhos, aproximou-se de mim. Como é que eu hei de agradecer?
Dinheiro, não é pá, você não tem nenhum flácio. Ok, um flácio. Agora também não fica aqui à entrada. Também foda-se. Então, mas um gajo andou na escola para então sobe lá o meu quarto. Sobe lá o meu quarto, flácio, flácio sim, flácio não, e depois envolvemos. Isto, o humanismo não é só receber. Não é? Estávamos a É falar dar. de ti, pá. Estávamos a falar de ti. Sabes que eu detesto aqueles ativistas de sofá. Falam e É, tudo aquilo e eu que... adoro mulheres, pá. Eu sou mesmo a favor dos Exatamente, direitos das exatamente. mulheres. Eu, de facto, eu por acaso tenho uma piada que diga esta frase numa cena parecida. Então o que é que se passa? É evidente, estou a empoderá-la. Ok, ok. Como essa versão? Na segunda vez, o gajo, ok, isto não funciona sempre. E o gajo ficava paranoico. Qualquer barulhinho, uma velhota a andar no passeio partiu um galho, esconde. Epá, nunca mais, o gajo nunca mais conseguia pinar, cometer adultério. Não conseguia, não conseguia. Os carros elétricos lixaram o adultério. Que é das coisas mais bonitas desde o tempo da Bíblia. Depois também dizes que eles não fazem som, eles fazem um bocado de som. Sim, mas é aquele som simulado. Aquele som É o som existe. da apneia, né? Da apneia de sono. Aquele som aquilo não faz som. Mas põe aí um som. Agora ter um carro destes que anda bué e não faz som. Faz aí um som. Eles não andam assim tanto. Aliás, os carros elétricos estão limitados a 160 km por hora, que é 150. Mas não conseguem andar mais que isso. Coitados, pá. Conseguem acelerar eles, meu Deus. Não sei se vais apanhar esta referência. Para o Toy não serve. Porque para o Toy, uma altura bem recuada, houve um reality show sobre o Toy em que ele conduzia, epá, não, mas era mais que 160. Um Mercedes, se a memória não, também não interessa muito, mas é só para... Mas eu acredito no Mercedes, sim, ele é gajo Mas Mercedes. isto aqui dava quase para bifurcar aquelas pessoas. O meu carro, a 180 está parado. Está parado. Está parado porque estás dentro do carro, a tua perspectiva. Mas eu estou de fora, 200 km no Mercedes é exatamente 200 km num Ford Fiesta, supondo que ele alcança. Um físico estudou em Harvard e vê um Mercedes a passar, vum, e depois vê um Ford Fiesta a passar, vum, a 200... Porra! O 200 km por hora do Mercedes... Até o Galileu diz que todos os corpos caem à mesma velocidade. Caem todos à mesma velocidade, mas se for um Mercedes... Onde é que eu ia? O gajo conduzia a alta velocidade sem as mãos, só com o joelho. Alertava... estava a ver o que é que ias dizer. É que é o Toy, estás a ver? O que é que podia ser? Com a pila? Pá, com a pila... pila... não querias dizer isso, né? Porque estavas a falar do Toy, tipo, ele conduz sem os braços e a 200 e tal. E depois é que disseste, conduz com os joelhos. Mas se fosse com a pila, é pá, levá-lo já para o panteão em vida. Se um gajo consegue conduzir a 180 ou a 200 com a pila, o que é que ele... Mas é o Toy, tipo, imagina, eu esperava mesmo isso do Toy, porque o Toy é o gajo que dá mais flex. Eu acho que ele reinventou a cultura pimba, porque a cultura pimba no... Peraí, deixa-me acabar o argumento. A cultura pimba de Portugal é mesmo aquela cena de dizeres uma frase que pode ser interpretada de duas maneiras. Ou seja, as crianças vão cantar sem sequer saber que aquilo é sexualizado. E o Toy não. O Toy consegue cantar. O que estás a dizer pimba. é que, só para dar aqui uma adenda, pimba tem duplo sentido e a música brasileira é literal. Eu não diria que o Toy cantava música brasileira, diria que o Toy cantava eu estou a dizer pimba a diferença. explícito. O Toy é mesmo tipo... É explícito. Okay. Acho que o menos explícito do Toy é o vou até me cansar. Foi tipo a vez que ele quis ser menos explícito, estás a ver? Interpretando isso, achas que ele se censurou? Porque ele estava mesmo com vontade de... Caraças, não posso! Não posso que depois as marcas andam atrás de mim. Senhor Toy, você acabou de dizer foder 2 vezes. Desculpe lá, mas não vai pôr o seu refrão entre 300 marcas. Não vai. Isso, até se for... assim já dá. Assim eu acho que não tem a ver mesmo com o que ele também diz, o fazer amor, não é? Eu acho que tem a ver com o sentido que é o Kim Barreiros. Eu, pá, cresci a ouvir Kim Barreiros e no momento em que eu me apercebi que aquele estava a cantar sobre aquilo, demorou. Agora, não há um duplo sentido de estás a ver? Ou vou fazer, até me cansar. Mas ele pode estar a fungar. Está a fungar, está constipado e... Certo, mas ou põe a cerveja no congelador e anda a fazer amor. O que é que ele quer fazer? Pôr a cerveja no congelador... Já agora, quando metes uma cerveja no congelador, ela nunca pode ficar lá muito tempo, não é? A cerveja é a pila? Eu diria que era mesmo uma cerveja. Mesmo a cerveja? Okay. Porque não pode ficar lá muito tempo, sabes? Então ele está a dizer tipo, ok, vamos toda a noite, mas daqui a 15 minutos temos que parar porque eu tenho que tirar a cerveja do congelador, porque senão ela estoura. Mas toda a noite também é uma mentira, não é? Toda a noite... É o Toy a dar flex, mano. Agora também é difícil. O toda a noite passou em todas as marcas fazer publicidade ao Viagra.
Não me lembro se fez. Aquela cena que o Futre fez. É o Libidium Fast. Essa música já está completamente gasta. Isso já foi. Sem dúvida. Essa e outras que ele, entretanto, apareceu em todos os anúncios possíveis. O primeiro criativo teve muito bem. Tipo, e se chamássemos este gajo? Ok, faz sentido. Começaram todos os criativos, já que só está em 100 marcas. E agora confundimos todas as marcas, porque vem a música do Toy e tu estás a pensar em todas as marcas, já não sabes. Ele já esteve, Já não já sabes. só pensas no Toy. Aliás, quem mais beneficiou com isso foi o Toy. Se realmente tudo isso funcionar como ação de publicidade, ouves a música do Toy e tu só pensas em encher o carro de compras. E nem Não sei é? o que é que quer, eu só quero encher isto tudo. Tipo, então antigamente, tipo, sei lá, vias o Toy e lembravas-te do Continente, digamos. Neste momento é tipo, vês o Continente, o Pingo Doce, o Lembras-te do Cagal, Toy? lembras-te do Toy. Ele reverteu o jogo. Sim. Sendo sincero, genuíno e como qualquer comediante contemporâneo nos dias de hoje, já acusa algum desgaste quando vejo. Calma, alguém já teve a ordenhar essas tetinhas. A vaca já desapareceu, entretanto é um fantasma. Há um gajo a ordenhar as tetas da vaca fantasma. Calma, já foi tudo, não há mais leite. Ele já emagreceu, já engordou, já ficou todo bombado, tipo, já fizeram tudo com o Toy, não há nada. Essa cena em relação às marcas e depois às vezes em relação ao humor, quando essa figura se torna tão apetecível, Men's Health. e eu acho que também, sim. É sempre. E Exatamente. depois, tipo, passado uns anos, volta a ser gordo e Epá, aparece lá mas a também. Men's Revista Cara. o que aconteceu com o Fernando Rocha, depois passam uns anos e o gajo é um guru motivacional. É preciso ter calma. Epá, se é para seres guru motivacional, deixa de estar gordo. É que há pessoal que foi gordo durante muito tempo e emagrece e pensa, não, eu agora já sei, vou mudar o mundo. Tu só estás a comer melhor. Deixa de estar quieto. Cara, se eu conseguir, toda a gente consegue. Às tantas está a dizer ao tetraplégico, tipo, Cristo, levanta-te. Tetraplégico, eu não consigo. Levanta-te. E a curar leprosos. Não vejo leprosos? Eu nunca vi um leproso, acho eu. Nunca vi um leproso. Cristo também trabalhou bem. Filha da mãe. Em cada página havia um leproso. Hoje não há leprosos. Ou senão nunca houve leprosos. Também Também seleção natural só. O pessoal deixou de existir. Não, o gajo curou todos. Antes de morrer, quando o gajo estava na cruz, fechar os olhos e daqui para a frente nunca mais vai haver leprosos. Foi a última cena dele. O leproso, o gajo cai aos pedaços. Ok, estás curado. Curado é quê? Aquele braço está no chão, de repente volta ao sítio, ou a partir daí não te desfazes mais? Porque um gajo a quem caiu um braço ou um pecado do nariz, tipo Voldemort, estás curado. Será que estou? A única maneira de voltar a ficar certo é se os gajos pregassem o gajo na cruz também com o braço. Por acaso gostava de ouvir o parecer de um cirurgião estético em relação ao leproso, se dá para voltar a recaustar tudo. Porque se dá. Cristo também não fez nada de especial. Às tantas, o Cristo não era o Salvador, era apenas o primeiro cirurgião estético. Mas na altura dele não havia cancro, não é? Ou seja, ele na altura não podia curar do cancro. Era a lepra. O cancro era a lepra. Isso, exatamente. Ou, não vou por aí. Não, se calhar vou. Se calhar vou. Que eu gosto muito desta expressão. Há um documentário, não sei se ainda está disponível na Netflix, sobre o Andy Harrell, acho que é assim que se diz, e frisa ali um bocado ali na década de 60 e 70, ali a explosão da emancipação dos homossexuais, entre aspas, porque a cultura era demasiado rígida, ou seja, tu podias... O que é que aumentou? A SIDA aumentou muito nessa altura e havia uma ligação, pensava-se, entre homossexuais e SIDA. Como é que na altura se chamava a SIDA? Sabes? HIV? Ok, mas havia uma forma muito pejorativa de chamar SIDA. Ok, não tenho noção. Cancro dos gays. Certo. É lixada? É. Mas, porra, é engraçado. Não me lixem. A falar de coisas ao calhas, e agora podemos focar aqui um pouco naquilo que já elencaste, comédia a preto e branco. Que, segundo as tuas palavras, segundo entendi bem, é um projeto da tua autoria, mas deves ter pessoas à volta. Queres falar um bocado sobre esse projeto? E agora dizias, não quero falar disso. Parávamos. Não, sei lá, o projeto começou, na altura eu tinha aluguei um estúdio com uns amigos, para eu próprio também conseguir fazer os meus projetos, e onde comecei o meu outro projeto de livre reclamações, onde cheguei a fazer o Bola para a Bancada, outros projetos antigos que eu tinha. Entretanto eu sempre quis fazer
ter um comedy club, um sítio onde nós pudéssemos gravar stand-up com um público restrito. Não tinha que andar a fazer mesmo um comedy club ou requisitar um sítio para dizer, olha, para fazer aqui uma noite de comédia e vocês têm que chamar gente, ou eu chamo gente. Tipo, foi só mesmo, vou fazer uma noite de comédia no meu estúdio. 50 metros quadrados, metemos aquilo cheio de cadeiras. Ficou fixe. E era para fazer o Estúdio H Comedy Club, que entretanto surgiu como comédia a preto e branco, porque trabalho com designers que têm bom olho. No caso foi o Marco da Silva, é um designer que está na maior parte dos meus projetos, literalmente. Tem mesmo esse para as cenas, e ele próprio disse, olha pá, não era muito fixe se o Estúdio H Comedy Club se chamasse comédia a preto e branco, porque eu tenho aqui o design já feito. E eu, mas... Se ele tivesse um design já feito de tetas e peixotas, tinha de ser, né? Tinha de ser. Não, mas foi engraçado o facto que ele é daqueles gajos que faz mesmo por gosto, estás a ver? É tipo, ele quer fazer alguma coisa sobre comédia e está a explorar. E arranjou a cena do comédia preto e branco e disse, pá, isto está fixe, mas não se chama assim. E pronto, acho que vivemos por aí. Entretanto, eu quando comecei isto, comecei com um humorista que também não vou dizer o nome, mas na altura dava-me bem e depois acabei por ter alguns stresses. Entretanto, chamei o Tomás, que foi um gajo que teve comigo bastante tempo e foi impecável, ajudou-me imenso. Migramos do estúdio para um auditório, de um auditório para agora a escola normal, que é um espaço cultural. E é fixe para começarmos a expandir o projeto, que na verdade é só mesmo para darmos espaço a novos humoristas, ou não, novos humoristas, mas principalmente aos novos que não têm espaço. E conseguimos dar-lhes um vídeo, se eles quiserem, porque muitas pessoas também estão a experimentar fazer pela primeira vez e outras já estão a fazer há algum tempo, mas não têm a qualidade final para postar o vídeo. Mas ao menos estamos a dar esse espaço para as pessoas que quiserem. Antigamente havia o piso em pé, depois, agora hoje em dia é muito mais fácil gravar um vídeo de stand-up para a internet. Mesmo assim acho que é fácil para mim e fácil para outras pessoas, mas não é fácil para toda a gente. Estás sempre a partir do princípio que essa pessoa tem alguma afinidade com, seja gravação ou edição, mas há pessoas completamente fora desse campo, não é? É por isso que eu estou a dizer que para mim é fácil, e então daí ter criado o Comédia a Preto e Branco, porque pá, sou eu que edito. Neste momento estou eu sozinho, conto com a ajuda do Afonso Ramos, que tem ajudado imenso. Ele, como está com a PQP Produções, aliás, aumentou-nos imenso a qualidade da footage, aumentou-nos imenso a qualidade de produção da noite, porque ele, tendo a PQP Produções, tem outro andamento que... Pronto, é mais o... Eu tenho alguns outro bom careca, não é? Que está a caminhar para... Das melhores pessoas que este meio me deu, porque pá, o Afonso é um gajo que tem uma visão muito à frente e é muito rápido e... Ok, siga. Tu dás uma ideia e a tua ideia não é má. Estás a ver? A parte das pessoas leva aquela ideia como... Epá, não sei, pode não resultar, não sei o quê. O Afonso é, bro, vai, acredito, acho que sim. E é daquelas pessoas, pronto, a partir do momento em que eu comecei a rodear-me de pessoas que são mais, bora, acho que sim, acho que vale a pena. Comecei a ter muito mais coisas lançadas e a orgulhar-me dos meus projetos e a ter muito mais feedback. Acho que é também a partir daí que conseguimos melhorar. Queria dar um próprio ao Miguel, também tem-me ajudado mais agora recentemente. Miguel Pires, senão é um Miguel qualquer, senão... Sim, sei quem é, um rapaz também espadaúdo. Falei com ele numa conversa que, em princípio, não sairá. Se isso era provavelmente um dos episódios melhores da Tertúlia de Mentirosos. Disse só daqui a 10 anos. Na verdade, até gravámos 2 episódios. Ou seja, há 2 episódios que nunca vão sair, que possivelmente... Que ele já disse mais do que devia, não foi? Muito mais. Mas muito mais. E eu também disse, não é por mim, já disse várias vezes. Primeiro, acho que está mesmo um dos melhores episódios que eu já tive aqui, mas não vai sair. E ficam com essa. Daqui a 10 anos pode ser que eu lance, já isto acabou, lance. Está isto parado há 8 anos e de repente sai um episódio. Mas eu percebo, pá, percebo perfeitamente isso. Falar comigo é um bocado, é mesmo daquelas coisas de dizer, pá, este gajo não disse isto, mas se é para falar sobre isto, vamos falar. Seja em comédia, seja noutro universo qualquer onde te movas, que pode ter que ver com arte ou não. Atualmente já não consegues dizer nada. Nem é a questão do politicamente correto, que pode contribuir ou não, mas é o medo dos outros, é a autocensura e às tantas. Não consegues dizer nada e depois for um comediante que já está cá há algum tempo, é um exercício muito engraçado. Se fizeres isto, vais ver uma entrevista, a mais recente desse comediante, e vais ver uma mais antiga. E tu percebes que esse comediante há 5 anos era muito mais interessante que agora. Agora não consegues dizer nada.
Não consegue dizer nada sobre nada. Mete-me aflição a alguém que está a passear-se neste microcosmos que é a comédia. Tu lanças-lhe qualquer coisa e ele não consegue dizer nada. Não consegue. Yeah. Não consegues dizer nada, vais fazer comédia para quê? O pessoal pensa que não se reflete, mas reflete-se na comédia. Para cima de palco, e aquilo não é bem nada. Do ponto de vista prático, é para rir. Ok, há uns risos. Aquilo acaba. Nos minutos seguintes já ninguém se lembra de nada, não ficou nada. Aquilo é igual a outros 1000. É brain rot. É muita informação seguida e depois também nunca consegues ter tempo suficiente para acompanhar. É um exercício muito duro ver esse tipo de pessoas a atuar para um não público. Nós estamos, cada vez mais agora com os comedy clubs, estamos habituados a atuar para o público e então desabituámos de atuar para não público. Mas pronto, eu também, ou seja, o público ainda não está formado, não é? É isso que estás a dizer. Sim. Ainda tem de ser formado ou educado, como alguém diz. Vamos educar o público. Vais atuar num sítio onde não há comédia recorrente, é a primeira vez. Ou vais atuar num sítio em que as pessoas nunca tinham visto comédia. Que elas sentam-se, ficam assim e tipo, estão à espera que tu lhes faças rir, mas não tendo o intuito de rir. Parece que elas estão a ver televisão. Tens de conseguir entrar na frequência daquela pessoa. Porque se aquela pessoa acha que a comédia é uma coisa mais revisteira, tu podes ser um bom comediante, não tens referências. Para chegar ao entendimento de um certo tipo de comédia, sei lá, nonsense, precisas ter aqui várias coisas para chegar. Caso contrário, é só estranho. Ou tens ou não tens material no repertório, consegues ou não consegues adaptar-te. Cada comediante escolhe a sua forma de... E há coisas que são mesmo, ok, isto faz rir, não é assim tão complicado. Está aqui o erro, eu quando disser isto é uma punchline, tipo, faz rir 99% das pessoas. Quando são coisas muito minuciosas, porque há muitos humoristas que agora escrevem assim, que é esse nonsense, ou escrevem tudo tão rápido e há ali uma coisa que é suposto as pessoas notarem, mas também se não notarem, vais-te rir ali. Sais de um comedy club, onde as pessoas estão a partir a rir contigo, e vais a um sítio desses, em que as pessoas nem sequer estão habituadas, começas a falar muito depressa, e é estranho, parece que estás tu a falar depressa, à espera que as pessoas te interrompam, para tu teres aquela de e continuares a falar. Então, como não há nada, ninguém te interrompe e tu interrompes a ti mesmo para continuar a falar e entra mesmo naquela cena de estou a ver o acting. O que parecia que era real, parecia que era genuíno, afinal é tudo acting. Estranho. Isso dá um bocado de arrepios, pá. Para nós que fazemos isto, sim, dá-nos um bocado de arrepios. Sim. Não sei se cabe ao humorista desmontar isso, acting ou não. Haverá público e até comediantes a fantasiar com a sua existência. Ao público não vou pedir, mas enquanto comediante o pessoal descobriu uma cena daquele comediante que tu viste, gostas muito, alguma coisa que guardaste desse comediante, tu dizes que gostas muito, que segues, não sei, qual é a piada do gajo ou da gaja que ok, não te lembras nada, gostas só de ok. Há vários exercícios, são cruéis. Eu sou muito desta escola, tanto no cinema como na stand-up, fazer o exercício de voltar a passar para o texto para perceber o que é realmente texto e a qualidade das frases. O texto de stand-up é muito fraco, a maioria das vezes, comparado com aquilo que pode ser o texto. Se pensares em literatura, mesmo o George Carlin, quando passa só texto, é uma cena banal. O Woody Allen, este gajo sabe escrever, a sério. O George Carlin, quando está em palco, do caraças, se volta para o texto. Ok, deixa aqui vários graus. Nem estamos a falar na questão do Carlin, porque o Carlin é um exemplo à parte. Estamos a falar no nosso campeonato de pernetas. Amador. Eu às vezes faço este exercício num certo beat ou num conjunto de piadas. Isto não está aqui nada. Não há nenhuma frase que me apeteça agarrar e ficar com ela e pensar, deixa-me lá tentar o que é que o gajo não conseguiu, se calhar se juntar a... É aquela cena quando tu vês, seja comédia, seja um filme, caraças, dá vontade de levantar e eu vou fazer uma merda qualquer. Eu ando a ver coisas em que eu sinto que as pessoas andam a escrever as piadas mal, mas está lá o conteúdo. Ou seja, eu às vezes dá-me uma vontade de eu vou pegar nesta tua piada e vou fazê-la bem. Não estás a fazê-la bem, tipo, escreveste mal, está ao contrário, tipo, a punchline está no meio, a punchline é assim, e dá vírgula. E, tipo, às vezes dá-me essa vontade, mas tipo, não dá, porque são coisas tão minuciosas. Eu queria te arranjar agora um exemplo, mas eu como não apontei, esqueci-me logo no momento. Coisas tão mínimas de... E às vezes também somos nós, lembrámos-nos e estamos a dizer a piada mal e dizes, mas isto tem piada, porque é que isto não está a resultar? É simples, punchline sempre no fim.
ou disseste antes alguma coisa, tipo, se achas que a piada tem piada e não está a resultar, é porque estás a dizer mal. É sempre assim. Sempre. E às vezes pode funcionar das duas formas. Podes entrar nessa encruzilhada, realmente. Até punch e a setup estão trocadas, mas funcionam das duas formas. Depende do intuito que queres dar. Um gajo, aqui na escrita, que tinha muito isso, escrevia uma coisa e depois o contrário, o Oscar Wilde. Vais ver frases dele, ele diz, gostava muito dos aforismos, uma certa definição sobre uma determinada coisa, e tu dizes, ei, olha-me o que o gajo disse sobre o vício. Diz isto. No livro a seguir, é exatamente o contrário. Esta coisa também da setup e da... Por exemplo, é engraçado que eu estou a pôr aqui stand-up o Oscar Wilde e agora estou a usar provérbios. Se tu abris um grande livro de provérbios, no sentido em que estão muitos, tu vais ver que não há só uma forma de ser o provérbio. Cada provérbio que nós conhecemos tem para aí 100 formas de dizer. Aquilo que tu conheces como fim está no início, foi testado de várias formas. O provérbio, às tantas, é um gajo que esteve a fazer o open mic durante séculos. Ficou esta que nós sabemos. Está no singular, por exemplo, o início, depois está o plural, e depois está plural, e depois está um é o género masculino. Houve ali várias tentativas de até chegar supondo que o nosso é melhor, e depois, às tantas, daqui a 100 anos, uma reformulação do provérbio e está sempre a afinar. Em relação ao texto, eu parece-me sempre, se faz esse exercício de transcrever aquilo que está em palco para um formato sem gargalhadas e sem... E isto é sempre complicado, porque a stand-up não é só texto, é também a forma como o apresentas. Para verificar a qualidade do texto sem mais perturbações, verificas que o texto, em média, do comediante português e até lá fora, é muito fraco. É mesmo muito fraco. Principalmente quando comparas com outro tipo de suporte escrito. Não podes comparar um Woody Allen, está a jogar noutro nível. A pergunta que se pode fazer é, será que a stand-up pode aproximar-se deste nível? Não sei. Mas o que eu sei é que estava no nível e foi descendo. Ou seja, não há assim muitas formulações que eu vejo atualmente em stand-up que eu diga, porra, grande frase, meu. Estiveste aqui a trabalhar. Uma das definições de poesia é promover encontros inesperados entre duas palavras. Entretanto, aparecem duas palavras que, por norma, não estão juntas. E aquilo que nós vemos em comédia é exatamente o contrário. As palavras que por norma estão juntas, são aquelas que tu vais ver na comédia. Não há assim uma espécie de olhar de relojoeiro. Vamos pôr aqui outra palavra qualquer junto a esta. O exemplo que eu me recordo. Acreditar e a seguir ver um advérbio quase sempre piamente. São duas palavras que encontras uma ao lado da outra. O papel do poeta é... Um poeta a ser poeta nunca pode escrever acredito piamente. Isso é um tiro no pé. Tem de fazer aqui outra coisa qualquer. Se quiser utilizar um advérbio de modo tem de ser outro, ou acredita vai mudar para outro, ou põe um piamente num contexto em que tu começas a pensar, é verdade, eu não sei o que é que a palavra piamente quer dizer. Pio é verdade, mas piamente aqui neste sentido, o gajo está a brincar, porque me parece que na linguagem a poesia é onde vai mais longe. Mas a comédia nem sequer faz nada disto. Aquilo que é entregue no dia-a-dia vai para o texto. E não há nenhum olhar... Porquê é que estas palavras andam sempre juntas? O nosso trabalho parece que temos que facilitar o máximo possível para as pessoas conseguirem chegar lá. Parece que nós estamos cada vez mais a facilitar o trabalho e a menosprezar a arte. Em vez de estarmos a criar algo complexo, que faça mesmo as pessoas rirem-se quando chegasse lá, não, estamos a mastigar tudo e a dar de bandeja. Aliás, eu vi um estudo até recentemente, não consigo dizer aonde, mas foi nas redes sociais, obviamente, que dizia que muitos dos filmes estão a ser feitos, neste momento estão a ser feitos para que as pessoas consigam fazer multitasking, para estar a dar scroll nas redes sociais e a perceber o filme. Há uns anos, há uns 2 na Netflix que tinham um departamento para ver em duplo ecrã. E quando tu te das conta, primeiro podes-te assustar em relação aos filmes, mas depois das-te conta que é tudo. O podcast típico também é para ser ouvido enquanto fazes outra coisa, e depois surge um que te pede mais, não estão habituadas ao esforço. Assusta-me nesse sentido, estar a fazer algo se calhar demasiado complexo para a mente que se está a formar. Tipo, nós em geral estamos a ficar cada vez mais preguiçosos. E uma conversa que não sei se é recente, eu vi recentemente de um escritor chamado Gonçalo M. Tavares ao canal da Sociedade Portuguesa dos Autores. Frisa muito da inteligência artificial. Ele chega lá a um ponto em que quase que joga a toalha ao chão. O império dos preguiçosos, a preguiça venceu. Mais que isso, eu parece-me que é os anos que se avizinham, e aqueles que já estamos a viver, eu acho que podem ser, se quiséssemos definir, a vingança do preguiçoso. Agora há aqui uma possibilidade e eu vou fazer tudo, não é? Vou fazer tudo ao mesmo tempo que não faço nada.
E é a vingança do preguiçoso. Um livro espetacular chamado Oblomov, na coleção do Ricardo Aruz Pereira. Um livro sobre a preguiça. A figura é mesmo o Oblomov. Eu acho que é Oblomovite. Já se criaram palavras à volta da personagem. Preguiçoso crónico. O nosso século tornou-se o século do Oblomov. Toda a gente está na cama, pronto. É ver as coisas a passar. Há coisas que ainda têm uma espécie de aura. Aura não no sentido que é aplicado nas redes sociais, mas a aura como qualquer coisa que transcende. Por exemplo, a poesia tem uma aura. Ninguém sabe muito bem o que é a poesia. A literatura tem uma aura, mas ninguém sabe muito bem o que é a literatura. O cinema, idem. E então nós queremos ir beber essas auras. Uma espécie de vampiros de auras. Não queremos sair de casa, não é? Porque tínhamos que vestir a roupa do Drácula e depois ir às tantas da noite e depois amanhã temos de levantar cedo. Vampirizar remotamente as merdas, as auras. Porque é muito fixe falar sobre poesia, falar sobre qualquer coisa. Podes falar, também ninguém vai questionar a sério sobre as coisas e estás sempre assim numa mediania em que não cruzas a pontos de vista nenhuns. E à medida que alguém começa a encetar uma crítica, meu Deus, ui, o gajo Sim, sim. quebrou o refrão da positividade. Ai meu Deus, há Mas pessoal nós que também entra em não colapso. somos criados ou feitos ou ensinados a questionar, nós somos ensinados a ver e a provar. Quando nós vemos na escola, estamos a aprender sobre Fernando Pessoa, ou sobre Luís de Camões ou Essa de Queiroz. Não houve ninguém que levantasse a mão e dissesse: "Oh, professora, mas isto é um livro sobre incesto, porque é que estamos a ler isto?" Nós comemos, mesmo sabendo se quer sobre incesto, nós tipo, ok, ele é que manda. Aquele Essa de Queiroz, tipo, vamos recuar um bocado, ok, Essa de Queiroz tem tantos livros, como muitos autores portugueses atualmente. Claro, muitos baseados em Essa de Queiroz, tipo, certo, mas todas as pessoas são uma pessoa e não dá para também idolatrar toda a gente do género. Quando tens alguém na televisão, muitas das pessoas vão dizer, ok, ele disse que isto é assim, é porque é assim, nem questionam duas vezes. Aquilo que nós próprios falamos. Aliás, o humorista que é humorista desconfia muito mais de outro humorista. Mas no mesmo sentido em que nós não desconfiamos de um médico. Mas, Desconfia até certo ponto. Se esse humorista estiver bem posicionado na cadeia alimentar, o humorista aceita como um dogma. E isso desmancha o teu sentido crítico, ou aparente sentido crítico. O que está em cima pode dizer maior baboseira. Como toda a gente diz, não é? Por estares com a carteira recheada que estás imune à baboseira. Dizes. é E isso. mesmo do ponto de vista das piadas, que já vi várias vezes, um comediante amador lançou uma piada. Não surte efeito. O comediante que está no topo lança a mesma piada depois. O gajo é um gênio. O gajo é um gênio. Às vezes nem sequer lança a piada, lança só o setup. Outro episódio. É uma espécie de sequela. Se isto foi o primeiro filme, é a sequela. O comediante anónimo lança uma piada. Posteriormente, o comediante reputado lança a mesma piada. Vem a lume, aí há semelhanças. Epá, isto é o mesmo tema, surgiu. Eu não sei, pá, isto as mentes iguais pensam as mesmas merdas. Segunda parte, segundo ato do mesmo episódio, invertem-se os papéis. Aparentemente foi o comediante conhecido que lançou a piada primeiro que o amador. O gajo plagiou. Plagiou. Não há hipótese sequer. O arsenal crítico do comediante está cheio de falhas. É mau ou é bom, é original ou é plagiador, depende muito se pertence ao meu grupo. Eu recordo Não, disso ter gerado uma discussão há uns anos valentes em que o comediante da rádio, um dos seus amigos, faz um trocadilho. Não sou fã de trocadilhos, mas é um trocadilho. É um trocadilho. E chamou genial àquilo. Supondo que é genial, aquele trocadilho já tinha sido feito milhares de vezes. A minha questão, depois de trazer isso a lume, é se este gajo, diante deste trocadilho, que epá, deve haver pá, uma pessoa em trás dos montes que ainda não sabe, diz que é genial, então está tudo lixado, não é? Era expectável que este gajo soubesse muito da poda. Porquê? Porque este gajo tem uma afinidade com o outro, que fez o trocadilho de merda. É apenas isso. Ninguém sabe ajuizar sobre nada porque está toda a gente metido nisto até aos olhos, não é? sim, eu ouço às vezes, tipo, para mim, ouço às vezes humoristas a fazerem anedotas. Eu entendo uma anedota como uma piada que é do povo, que a gente já conhece, não é? Não é de ninguém. Mas as pessoas, como não conhecem, né? Estou sempre à espera que as pessoas tenham o mesmo conhecimento cultural que eu, não é? Eu já ouvi esta piada, estou à espera que toda a gente já conheça. Sim. Mas não. Alguém que diga uma anedota, as pessoas estão prontas para se rir. Ok, vai ter uma ou duas que eu já ouvi. Plot twist, na plateia está um descendente do autor da anedota. Era do caralho. O meu avô matou-se porque não teve reconhecimento em vida.
todas essas anedotas estás a contar foi do senhor Clementino, que morreu amargurado. Que e agora andas a fazer uma tour com as anedotas do Clementino. Tens vergonha. Algumas talvez não sejam fáceis de perceber o autor. Há uns anos, quando estava focado a perceber qual é a verdade dessa frase de não tem autor, esta frase, o céu é o limite, certamente já ouviste. Essa frase é de Cervantes. Às vezes é possível chegar ao autor, se calhar não nos interessa muito. Pode ser. Certamente há muita coisa que não se sabe. Quanto mais recuamos, mais difícil é. Mas há coisas que se sabe. De repente há 3 ou 4 que disseram na mesma altura, mas pelo menos, olha, estes 3, olha, são os 3 pais. Foi uma orgia e estavam no brainstorm e lançaram os 3 a piada ao mesmo tempo. É como aquela do Pedras no Meu Caminho, não sei de quem é, acho que é do Fernando Pessoa. Não sei dizer. Havia uma ideia que eu tinha para um projeto e depois não cheguei a fazer. É exatamente isso. Era ir buscar o autor de coisas que alegadamente não tinham autor. E tinham já algumas coisas escritas, depois aborreceu-me, não fiz. Foi só esse exercício de procurar. Ficou-me essa. O céu é o limite. O gajo do Quixote, não sei se no Quixote, mas algures escreveu esta frase. E, entretanto, passaram uns séculos e chegou até nós e ninguém... A cena da preguiça é que me parece mesmo... É mesmo decisiva em relação a quem faz e para quem recebe. Porque se houver preguiça em quem faz e em quem recebe, tu vais nivelar por baixo e fica impossível fazer quase, pelo menos uma coisa entusiasmante, não é? Uma coisa entusiasmante. Qual foi assim a última coisa que te entusiasmou na comédia? A última coisa que me entusiasmou? Mas como assim? Da minha parte ou de alguém que tenha visto? De alguém que tenhas visto. Vi recentemente um solo de Jimmy Carr, de início ao fim. Não digo que tudo, porque eu senti que havia... Eu ando a sentir isso. Deixei de ter. Quando falamos sobre aquela cena de Ricardo Araújo Pereira, de dizer que já deixei de ter isso como referência, é mesmo no sentido de... Eu vejo agora uma coisa de Ricardo Araújo Pereira e digo, há aqui coisas que eu não faria. E antigamente e quem me dera ser este gajo? Estás a ver? E hoje em dia é tipo, eu não fazia assim. Eu tinha feito esta piada, ou tinha pegado nisto de fazer de outra maneira. E eu vi o solo do Jimmy Carr. E há ali muitas cenas que eu digo, foda-se, muito bem. Tipo, até naquela eloquência a falar, o facto dele fazer as pausas certas, mas também falar muito, muito rápido. Foram coisas que eu, por acaso, gostei de aprender, porque eu gosto muito mais de ouvir, de fazer piadas em português. Por causa dos trocadilhos. Não há muitos trocadilhos em inglês, há muitos mais trocadilhos em português, uma língua muito mais complexa. Então a maior parte das piadas em inglês é mesmo à base de setup punchline, já no tipo, tira-te mesmo o tapete, enquanto que a maior parte das piadas em português soa muito mais seco e é mais difícil fazeres uma punchline com trocadilho. Tem que ser uma cena mesmo boa, estás a ver? Então estava mais focado mesmo em premissas, como é que ele foi buscar esta cena, o que é que ele se lembrou, o que é que eu conseguia fazer com esta premissa completamente diferente, tipo, porque eu gosto deste ponto de vista. Foi mais nesse sentido. Estou neste momento entusiasmado porque estou a acabar de escrever o meu solo, então pronto, ando a consumir solos. O que é que há por aí, o que é que me chama a atenção? Já há datas, será para o próximo ano? Sim, eu marquei já uma data, não a anunciei, mas posso dizer que se for 17 não de janeiro. digas, senão depois pode não acontecer e depois é chato. Não, Já, está ok. marcado, Está marcado já? já está pago o auditório, senão se ok, eu não então for... já não. Diz, que acho que não se ouviu. 17 de janeiro. Está mesmo quase. Pois está. E nem sequer anunciei, vê lá. Mas eu também só vou usar essa como teste para ver se o formato está fixe, para começar a ir para as ruas e a partir daí se calhar vender uma tour. Vender, eu só queria fazer, na verdade, eu só quero atuar. 17 de janeiro é aquela cena de estar na universidade e passar as férias de Natal a estudar, não é? Juro. Está o pessoal a receber prendas e com as folhas na mão, foda-se, ou com o computador, caralho, é verdade. Era para ser mais tarde, imagina, foda-se, agora estou a ver, porque já tenho esta ideia há bastante tempo, já pedi inclusive ao tal Marco e a um outro amigo meu, Nuno Designers, para me fazerem o cartaz, que ainda não saiu. E eu neste momento estou a ver gajos a anunciar solos, mas gajos a sério. O Ricardo Pereira, o Vitor Sá, e é tudo abril, junho, e eu, que caras, estou a anunciar eu uma merda agora, em novembro para janeiro. Essa cena, para mim, enquanto gajo que vai comprar, eu não consigo prever a minha vida há tantos meses. Não é? Eu nunca compro bilhetes, não faz sentido. Amigos compram bilhetes e depois, não posso. Pois claro que não conseguias prever a tua vida há 6 meses. Claro, comprar para não ir, eu prefiro não comprar. Parece mais inteligente. Se é para não ir, se calhar não compro. Nestes casos de pessoal que esgota,
Agora, no caso do David Santos, podem comprar no dia. Devia haver uma hipótese. É estúpido. Faço já aqui uma espécie de adenda para ninguém ficar. Mas o gajo está a dizer, não sabe o que é estúpido. Não, é mesmo estúpido. Há pré-venda, não é? Há pré-venda e às vezes é uma pré-venda. Eu recordo disso num jogo, acho que era do Diablo, acho que era o 3. Pré-venda anos antes e depois aquilo estava sempre a atrasar. E eu estou a imaginar o gajo que comprou logo muito antes e de repente, mas o jogo nunca mais sai. Comprares o jogo em pré-venda, o que é isso? Sério, mas isso é grande ideia. Eu comprei, mas não tenho. Estás igual a mim, só que eu não gastei esse dinheiro. Okay. Mas estás a ver? Isso era a grande ideia. Se eu me tivesse lembrado dessa cena da pré-venda, quando comecei a fazer comédia, já tinhas bilhetes todos vendidos para dia 17, não estava aqui com merda. O que eu ia dizer, não, isto aqui é inteligente. Estou a dizer, é uma pós-venda. Não tem possibilidade de ir, mas comprar ainda tem. Está sempre a ter. Os gajos de pré-venda depois não vão. Se é para não ir, tanto faz. Compras antes ou depois. Não é? Estou a ser burro ou estou a ser esperto? Foda-se. Faz muito sentido. Pá. O meu bilhete para um sol que eu tive no ano passado. Há lugares com fartura. Os bilhetes já esgotaram, mas os pós-venda já estão disponíveis. Salas de Schrödinger. Está esgotado e não está ao mesmo tempo. Está esgotado porque é muito bonito ter esgotado, mas há sempre lugares a mais. Isso é talvez tipo as melhores técnicas de anti-scam de sempre. Porque assim não é scam. É humor. Exatamente. O pessoal de marketing gosta muito do humor, mas depois falta sempre este lado de ousadia. Se bem que eles, no engano, também são do caraças. Mas eles vão sempre atrás. Ou seja, a moda já passou. Pegam numa cena agora, 2025, vão pegar numa cena de 2018. E agora é muito fixe dizer isto assim. Não, já foi. Isso já foi. Mas olha que as modas são mesmo rotativas. São sim, no sentido... Exatamente. No sentido em que mesmo o Brain Rot já existia. Já ninguém ligava ao Brain Rot. Mas rolo solnado é nonsense. E é Brain Rot. No Brain Rot, aqueles trends que surgiram no TikTok. Yeah. É diferente. Estou a falar mesmo, se calhar, do adaptado a nós. Do género. Onde é que tu colocarias um afanço alturas? Percebes? Onde é que eu colocaria? Sim, no espectro, estás a ver? No espectro era no autismo, estou a brincar. Estou a brincar. Algumas coisas que se apontam a alguns comediantes, o Afonso Alturas, o Marcos Bilro, outros, mesmo comediantes, olhar para eles, há uma questão que a mim me faz muita confusão quando é dita de um comediante para outro. Isto aconteceu-te mesmo. Independentemente da resposta ser afirmativa ou negativa, anda cá que eu quero falar uma coisa contigo. Aquilo que levamos a palco pode acontecer ou não. É possível levar coisas que não aconteceram. E o gajo... é verdade, dá para fazer. Dá para fazer. Até te mostro aqui um gajo, olha, vê o Jimmy Carr. O Jimmy Carr, quando está a pensar não sei que no Holocausto e a dizer que os ciganos foram a parte boa do Holocausto. Fazes comédia autobiográfica. Eu não sei a idade do Jimmy Carr, mas acho que ele não esteve no Holocausto. Nem como nazi, nem como judeu. Está de fora. Há essa possibilidade. Para uma pessoa dita à paisana, com estudos ou sem estudos em comédia, percebo. Um comediante fazer em relação a outro comediante, a mim já me causa assim um bocado de confusão. Só exibe esta tendência de falar na primeira pessoa. Está presente na comédia, no cinema, nos livros, como só eu interessasse. Eu, enquanto não sei o quê, aconteceu-me isso, tal. Isso é só uma forma de fazer as merdas. Há milhares de formas de fazer as merdas. Ao dizerem isso, só exibe o teu desconhecimento sobre o cosmos todo, que é a comédia ou a arte. Voltavas para o tempo do Caravaggio, onde ele pintou a Medusa, mesmo exatamente como conta um mito, quando foi cortada a cabeça e ela está a fazer aquele jogar. Mas tu viste a Medusa, Caravaggio? Não, eu li e estive a pensar no exato momento em que ela foi cortada. A cabeça já estava fora, ainda não se tinha dado conta que já estava morta. Aquele cagalhézinho em que a vida e a morte são a mesma coisa. E depois o gajo insistia: mas tu viste a Medusa? Foda-se, não dá para falar contigo. Não dá para falar contigo. Eu acho que o Afonso Alto é muito importante porque ele expandiu. É fácil os comediantes caírem em maneirismos quando há um gajo que bate e de repente está toda a gente a fazer a mesma coisa. O gajo eventualmente até pode ser bom. Não é questão do valor do gajo que bate e surgem sósias, não é? Como se o gajo fosse uma espécie de ditador asiático e de repente há 50 coreanos atrás com os cortes de cabelo todos iguais e é tudo igual, não é? Acho que é literalmente a diferença entre artista e influencer, não é? Que os influencers pegam numa coisa que resulta e adaptam-se e fazem igual. O artista cria uma coisa que resulta, entre muitas que não resultaram. Essa cena de olhares para um gajo que está a fazer diferente e surpreender, era suposto.
tentares fazer uma merda diferente. Ele está a fazer. Podes gostar, podes não gostar, ele está a fazer. A mesma coisa para o Marcos Bilro, a mesma coisa, sei lá, para o Pedro Mata, a mesma coisa. Mas é essa possibilidade. Se não hás tantas, está tudo a falar. Do ponto de vista da primeira pessoa, aconteceu-me isto, e não sei o quê, e tropecei, e te vi uma velha, e é sempre a primeira pessoa do singular, é uma espécie de foco. Se um dia deixas de ver, pronto, não consegues fazer nada, não. Estás muito dependente das coisas que se aproximam a ti. Um dia qualquer, fecham as estradas, as pessoas são impedidas de se aproximar a ti e tu dizes, olha, era para ter um sol, mas não sei o que é que aconteceu, as pessoas deixaram de ir ao pé de mim, deixei de ter material. Foda-se. Houve uma peste e ele não se deu conta. E fecharam os caminhos todos. E o gajo ficou isolado no centro de uma cidade. E assim, foda-se, agora não aparece ninguém, eu preciso de material. Nem uma gaja, estavam por ela, tinha um filho que eu preciso de mais 20 minutos de material, falar de filhos e tal, não tem nada, olho para o céu, foda-se, o céu é azul, caralho, isto não me inspira, só algum poeta, um pássaro, que os pássaros cagam-me aqui a janela toda, isto não dá, pomos a andar como um rapper, foda-se, essa merda já foi feita, caralho, o que é que eu faço aqui, caralho? Não consegue olhar para dentro, até são algum maricas, ou caralho, para olhar para dentro. As possibilidades disto. Vou-te dar um exemplo, que é um podcast que eu tenho com outro gajo chamado Daniel Cruz, muitas emendas e um soneto. No último episódio falámos de um tipo que eu descobri e depois faço questão de passar às pessoas que vou, tipo o Evangelho. Está aqui este senhor que é um gajo de cinema chamado... É francês, vou arriscar, se disser mal, perdoem-me, mas nem os influencers sabem dizer as coisas, eu também não sei. Quentin Dupieux, ou Dupieux, não sei, uma coisa assim. Para mim é o gajo que está a fazer comédia que vale a pena ser visto. Está a brincar no outro nível. A respeito da comédia em geral, mas particularmente na metacomédia. E um dos filmes dele, o gajo lança pai 2 filmes por ano. Uns ao lado, mas outros muito bons. E há 2 que eu aconselho. É o Yannick e é o Segundo Ato. Foi um filme do ano passado. No segundo ato, o Yannick do caralho também. Do segundo ato, ele faz uma coisa com metacomédia que põe, por exemplo, o Bruno Nogueira a comer pó. E é preciso ter esse género de referências. O que é que costuma acontecer na metacomédia em Portugal e mesmo nos Estados Unidos? Tu percebes as costuras. Isto aqui é brincadeira. Aqui é metacomédia. Aqui é a cena. Ele chega a um ponto que tu já não sabes. Parte daquela merda toda e tu ficas... isto dá para brincar até aqui. Foda-se. Já me podiam ter dito que eu estava a acabar o outro. Este está no outro nível. E não é preciso grande merda para fazer um filme. 2 pares de personagens... com o fundo desfocado, ter uma conversa num sítio que não sabes bem o que é, um restaurante ou caraças, não interessa, e depois mais 2 personagens, filha e outro é o pai fecha a porta, estou farto deste filme, ao caralho, e vai por aí afora e começam a falar do filme da vida e entretanto recebe um telefonema para ir para um filme de um realizador do caraças, tenta-me passar a notícia e ninguém fica entusiasmado, o papel da arte, e ela assim, mas a arte, o Titanic... E o caraças, o Titanic estava a ir ao fundo e os violinistas e o gajo, foda-se, caralho, isso era um filme, caralho. Isto não aconteceu na vida real, caralho. Nesse restaurante, em que um figurante de repente ganha um relevo, aquele gajo típico de restaurantes finos que está-te a servir o vinho. O gajo começa a tremer e foda a cena toda. E de repente há um enfoque, é só aquilo que interessa. O gajo não consegue. E um gajo que a minha vida toda a preparar-me para entrar num filme e não consegue. E ele tenta e de repente há um personagem que sai desse diálogo, começa a falar com outros figurantes, a perspectiva, a escrita está no outro nível, esticou a metacomédia para níveis que não são muito vistos cá em Portugal, porque cá em Portugal tu vês sempre as junções, estás sempre a ver as junções. No Bruno Nogueira vês sempre a equipa toda, ok, eu sei, o gajo. É uma coisa muito mais fina. Tu às tantas já não percebes onde é que começa e acaba. Do Yannick, muito à base do texto, filmar um teatro e de repente há um gajo que se levanta do palco. Então, mas eu pensei que era para ver uma comédia. Eu sou guarda, acho que é florestal, problema do caralho para arranjar folgas. Uma viagem do caralho, vou lá do caralho, para a cidade. Chego aqui e isto não é comédia. Uma vida de merda. De repente o gajo passa-se, puxa de uma pistola, vai escrever o... não é preciso grandes merdas, grandes explosões, é só um gajo. É um heckler doido dos cornos. Só com texto dá para fazer uma cena do caraças. É claro que são atores e atrizes do caraças. Mas põe tudo em perspectiva. De repente tu achavas que sabias o que era a comédia e afinal não sabes nada. Esses 2 filmes em específico... Que é o Yannick e o Segundo Ato. 2016. Estou a ver. Mas acho que era francês, este aqui é dos Estados Unidos. Não é isto. Não, é francês. É francês.
É Quentin Dupieux, é Dupieux, se a memória não me falha. 2024? Esse é de 2024. O outro, 2023 ou 22, também tem uma, acho que é de 2024, uma sátira ao Salvador Dalí. Tem partes muito boas, outras têm certas imagens que te ficam na cabeça. Estou-me sempre a recordar de cenas desses dois filmes. Depois voltas para a cena à tua volta e percebes, não te a enganar. Afinal, aquilo não é bem genial. O que nós dizíamos que era genial, ou que alguém dizia que era genial. Isto não é bem nada. Tu também és fruto daquilo que vês. Uhum. Ou melhor, volto a olhar para as cenas em Portugal e preciso de reenquadrar isto tudo. É um loop, parece que também não. Ou estamos constantemente a querer aprender mais e a ficar melhores, ou entramos num loop, é mais do mesmo. Não sei se tens assim alguma coisa que tenhas visto assim ultimamente de comédia, de séries, queiras partilhar. Eu ando a ficar realmente surpreendido com comédias antigas. Vi Naked Gun pela primeira vez e achei Ok. muito engraçado. Não estava à Sim. espera de estar de uma qualidade tão boa de plot, mesmo visual, de ok, não estava nada à espera que isto acontecesse. Vi pela primeira vez. Já viste o Aeroplano? O Aeroplano, Então é desse estilo, para mim é o melhor filme de comédia. Aeroplano. É aquele em que ele Há que lhe um e o pergunta, dois, mas eu que lhe prefiro perguntam o que é um hospital. Está uma cena assim, não é? o mesmo gajo. O mais recente que eu vi, que me chocou até pelo quão à vontade daquela comédia foi feita, foi o Bruno, do Ok. Sacha. O Bruno Eu acho que acho. nunca vi, se a memória não me falha. Acho que nunca Pá, vi o Bruno. imagina, recomendo muito, mas ao mesmo tempo, boa sorte, estás a ver? Agora imagina, os primeiros 5 minutos eu não sabia o que é que estava a fazer à minha vida. Tipo, eu fiquei de boca aberta sempre. Às vezes é mais chocante o que está a acontecer do que propriamente engraçado, mas é muito engraçado. Porque ele abusa demasiado, é muito meta, é estar a gozar com a cara das pessoas que fazem parte do filme e que não sabiam que estão a fazer parte do filme, e estar a gozar com a nossa cara que estamos a ver o filme. E depois há vários graus de abuso. Cá, talvez só aquele gajo que fazia entrevistas e depois fez aquela série Casa deste Senhor. Não sei se estás a ver quem é. Podíamos dizer que abusava. Tudo o que vem do Sacha vai sempre nesse sentido. Digo-te uma coisa, o Bora à beira deste filme é um menino. Eu não estava mesmo nada pronto para o que se passou, pá. Isto é daquelas cenas, tipo, imagina, vês e depois acho que falámos só sobre isto. Se quiseres um dia, tipo, vês, Sim. ligas, sabe a falar sobre isto. Ele também Eu acho. adorava, tipo, só não te quero dar spoiler, mano. Então tem de ver. Mas eu sei quem é a figura, porque ele ensaiou essa figura lá atrás. Eu, com este filme, fiquei a pensar mesmo no humor de outra forma, do género, tipo, é tão mais, tipo, é tão mais. O que eu podia fazer é tão mais do que o que eu estou a fazer. Eu acho que o Sacha é muito bom aqui numa cena que o pessoal esqueceu-se. O riso é para quê? É para rir, ok. Sim. Para pensar, pode ser. Mas depois há um terceiro ponto que me parece que é esquecido. Se diante de ti a plateia são todos hipócritas e o riso normal é um riso amarelo, ou riso de salão de ricos, de eu não sei se o papel do comediante é fazer rir aquelas pessoas. Parece-me que aí este terceiro ponto passa a ser prioridade e é expor a hipocrisia. Parece-me que o pessoal esqueceu-se disto. O que é que me vale fazer rir aquelas pessoas? Porque o que elas vão rir é se não tocares em nada. Não belisques o sistema. Está bom para nós. É esse riso. Se está tudo mal, vou levantar as saias isto tudo. Eu vou levantar as saias isto tudo. E isto está presente na literatura do humor. Não posso fazer. Foda-se. O gajo com a cabeça a prémio. Apanhem-me se quiserem, eu vou continuar a escrever. Se me apanharem, morro. Se não apanharem, continuo a escrever. Que não se pode. Pô, não se pode. Depois há uma pessoa que se sentiu mal. Depois eu sou, há uma pessoa que se sentiu mal. Olha lá dizer, a saúde mental. Não disse nada. Sim, mas tens de ter em conta. Porque a pessoa olhou para ti e pensou, é telepata, o gajo está a tirar um workshop telepata, olhou para ti e pensou, ele vai dizer qualquer coisa que me magoa, então antes de magoar já está a dizer que não faças. Ok, então ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Está aqui a Jean Grey do X-Men a ler as mentes de todos. E pá, vocês são umas mentes badalhocas. Não entres na minha mente, que eu estou-te a imaginar nua, por favor, não, senão vais-me acusar de assédio. Eu não tenho culpa, pá, eu estou habituado a vir para um sítio onde posso fantasiar com mulheres despidas e não há telepatas. É pá, a próxima avisem-me que há telepatas aqui, se faz favor. E de repente aparece um gajo como o Sacha Baron Cohen, que é cada vez mais raro na literatura. Há bocado falaste do Essa de Queiroz e a parte da sátira dele, o gajo era implacável. Há um lado no humor
eu vou bater neste gajo, mas o gajo vai ficar tipo, vai diretamente para a morgue. O gajo vai olhar para o texto, foda-se, não consigo dizer nada. E o Essa de Queiroz nisso era imbatível. Se fosse o gajo inicialmente a bater no Essa de Queiroz, em vez de bater aqui no pai, então deixa de estar. Depois olhar para aquilo, ok, eu vou ter de mudar de nome. E eu acho que esta vertente do humor é bué de importante. Sobretudo num sistema muito hipócrita. Ok, querem ser hipócritas, eu agora vou ser... Por exemplo, eu já dei este facto, ou esta notícia aqui algumas vezes, mas parece-me que é paradigmático dos últimos tempos. Quando o Montenegro diz que tal e tal é uma renda moderada, quando não é, os 2.500 para a realidade portuguesa, está destoante, isto não pertence à realidade. Ou tu alinhas e fazes uma piada aguada, ou, queres brincar e eu agora vou aumentar a intensidade de comédia. Vou aumentar que é para se perceber o contraste do impiedoso. Queres-te armar em reguila, eu agora vou ser um comediante a sério no sentido de não me perdoar nada. Não me perdoar nada. Ok, o Sacha, ele tem depois uma série, qualquer coisa a versar sobre a América, que eu ainda não vi. Eu quero ver porque me falaram bem, depois passou, há tanta merda para ver. Principalmente no humor político. Se tu não és impiedoso, não estás a fazer nada. Não estás a fazer nada. Um gajo ainda não é bem um ditador. O gajo já está a foder todo ao lado. Peço desculpa, senhor, que me está a tirar os direitos. Posso fazer uma piadinha? Posso fazer uma piadinha? Tem lá calma, amigo. Tem lá calma. Não, a gente somos todos amigos. Somos todos amigos. Tens assim uma espécie de bebrete e vamos todos, os influencers, mas é para não dizer nada. O comediante abandonou esse lado de ser mesmo impiedoso em relação às merdas. É um lado que eu gosto muito. Este gajo agora vai-te desancar de uma forma, mas desancar, mas com estilo. Não é sofisticação, se for preciso vai mesmo, é mesmo gratuito, mas tu olhas para aquilo, aqui está um belo penáculo. Isto vai passar de gerações em gerações porque, politicamente falando, o comediante ou o oprimido não pode falar apenas a língua do soberano. Tu tens de te emancipar da língua que te oprimiu e arranjares uma língua tua. Porque só consegues falar da mesma forma que aquilo que te oprime, tu ainda não descobriste a voz. E o comediante abdicou disso. Alguém que está a oprimir português, ou seja, o que for, tu não podes usar a linguagem, ou melhor, podes usá-la para escarnecer, mas tens de encontrar uma forma, sair desses moldes. Se há balizas de etiqueta que o teu opressor tenta, dinamita essa merda toda. Quer-me parecer que o comediante abraça isso tudo. O quê? Baixar o cu? Toda a gente está a baixar o cu? Porquê é que aquele senhor está com as calças em baixo? Isto é uma performance artística. Ok, eu gosto de arte. Quando tu recuas na história, seja da literatura, seja da pintura, seja... Quando um gajo queria fazer uma merda, fazia a merda. Não podes fazer. Quer que te fodas? Quer que te fodas? Eu quero fazer. Não podes, não sei o quê, vais morrer. Quero que te fodas. Há um caso que eu já disse aqui, acho que foi com o Joa. Não sei se foi, mas se não foi, faz de conta. Um pintor chamado Berrugalo Velho. Okay. E ele é muito paradigmático. Parece aquelas imagens de onde é que está o Wally, mas só que todos bêbados e o caraças. As imagens são muito engraçadas. Mas além disso, porque é que eu puxei? Era numa altura em que toda a gente estava a pintar motivos religiosos, míticos, e ele... que é que esta merda se foda? Eu vou fazer à minha maneira. Estava toda a gente, o melhor do homem. O homem não é isso. O homem está tudo bêbado, pinares com um outro, e depois vês umas imagens, está um esqueleto a pinar uma gaja. Ou seja, só javardice de uma ponta à outra. Há um gajo a mijar, primeiro andar, e depois está outro gajo cá embaixo de cócoras, depois está um... é um absurdo. E depois olhas os quadros típicos, não é? Um Cristo, está aqui um Baco, está aqui Nossa Senhora. Isto é uma javardice. A maior parte dos artistas atualmente olha para aquilo que é expectável e não... Será que não há alternativa? Nem sequer tem essa ousadia. E isso entristece-me sempre. E para acabar, podes terminar da forma que tu quiseres, partilha as tuas redes sociais e peço perdão por ter falado demasiado. Estava tudo endiabrado. Estava mesmo a gostar de te ouvir, estás a ver? Eu sinto que estou-me a aprender. Eu para falar sozinho já me basta estar em palco, não é? Um gajo não... E mesmo assim eu pergunto... Mas combinamos essa cena do Bruno. Eu vou ver o Bruno e a gente combina aí um episódio só para falar do Bruno. Mas a falar a sério, tipo, ver o Bruno, eu vou mostrar o Bruno para rever o Bruno e vai-me doer os olhos. Mas... A cena é que, tipo, imagina, tu quando começares a ver o filme, tu vais ficar, tipo, eu não acredito que este gajo me recomendou isto. Eu sei os inícios da personagem, mas estou curioso de ver o que é que ele fez em filme com aquela personagem. Acho que não há ninguém com quem ele não goze. Eu acho que se houver uma minoria, uma maioria com quem ele não goze, ele falhou, porque eu acho que o objetivo dele foi mesmo gozar com tudo.
Eu não te posso dizer nada, pá. Depois marcamos isso. E marcamos mesmo, mas fica combinado. Sim, está combinado. Eu já tenho aqui uma espécie de mini podcast que lanço de vez em quando. É só uma cena mais curta, focada numa cena, e esse vai ser sobre o Bruno. Não há assim muitos como ele atualmente. Quero esta ideia e vou levá-la independentemente do que os outros achem, e toda a gente vai ficar desconfortável. Mesmo o humor de desconforto, às vezes é um humor de desconforto com um guião antes, né? Um guião de... É um desconforto, mas quando se sentirem desconfortáveis, façam esta cara que está aqui no ecrã, estão a ver? Não é aquele desconforto mesmo que vem das tripas. Se a memória não me falha, queria dar um contexto, só vou dar assim uma cena desgarrada. O gajo vai falar com alguém, um político qualquer, e a mesa é feita de mexicanos. São mexicanos que o gajo ou a gaja sente-se mal, mas depois o gajo lá o convence e ele acha que se sente em cima de uma pessoa, porque ele diz que é um costume. Eu estou a falhar completamente nos detalhes, mas o grosso é isto. É um nível de desconforto. Eu acho que isso é no Bruno, não é no Borto. Partilhada num quarto. Pá, sério que esse filme é demasiado, tipo... Mas isso é do caraças. Essa cena de... Se tu tiveres com os filtros de o que é que vão achar, será que é certo, não sei o quê, tu não fazes nada. Eu acho que é exatamente sobre isso. E aquele ponto que nós estávamos a falar há um bocado de... Quem mais desconfia de um humorista é outro humorista, não é? Porque alguém diz uma coisa com tanta confiança em cima de palco, o público come, porque muitas vezes come. Quem me dera que o público tivesse mais sentido crítico, porque acho que também obrigava-nos a todos a evoluir e a ficar melhores. O pessoal come e nós estamos cá fora a ver, fica assim. Já estava à espera. Estás a ver? Um médico. Tu vais ao médico, tens uma doença, ele diz-te, ok, estás com gripe. Confias. És obrigado a confiar. O gajo tinha um curso, estudou. Quem é que desconfia de um médico? Outro médico. Outro médico vai ao médico e ele diz, tens uma gripe? E ele, não tenho nada, filho da puta, tenho. Nem fui eu que fui ao consultório, foi o manequim do meu avô e o gajo disse que o manequim estava com gripe. Apanhei o gajo, afinal, os antivacinas é que têm razão. Isto é tudo nos aldrabões. Ele anda a passar a vender a toda a gente. Ok, dava outro tema de conversa. O médico é uma figura que só muito recentemente é que tem prestígio. Durante muitos séculos, o médico era um sapateiro. Falhava, mas absurdamente. Não sei se há algum livro que explique isso. Séculos de falhanços absurdos. Mesmo nós temos um caso... Vou abrir uma picareta. Tem aqui os problemas. Não, vou-te abrir aqui um buraco na... Ih, olha para o gênio. Damos-lhe um prémio Nobel. O gajo é doido dos cornos. Foram séculos e séculos disto. Aquilo que chegou até nós, a masturbação causa cegueira. Antes disso, a masturbação causava todas as doenças. Tenho uma coisa escrita, acho que nunca, não sei se alguma vez... E quem disse isso foi Jesus Cristo, até. Exatamente. Mas nessa altura era bué fácil ser médico. A primeira pergunta, você masturba-se? Masturbei-me uma vez. Pronto, tem cancro. O que é que eu lhe digo? É por toda a gente se masturba pelo menos uma vez também. Quem se masturba uma, masturba-se duas e depois ninguém está a contar. Mas se toda a gente se masturba, então é claro que há doenças. Alguém que não se tenha masturbado pelo menos uma vez na vida, ou é tipo 0% curioso, ou é 100% preguiçoso. Gajos que nunca fumaram e têm cancro do pulmão. E foda-se, se eu soubesse, tinha fumado, caralho, não é? Certamente, depois Estávamos a falar sem gravar. Foi a melhor parte da conversa. Eu não quero ter doenças, não me vou masturbar. Cheguei ao fim da conversa, uma conversa do caraça, e percebi, olha, Joca, não gravei. Ele, foda-se. Ai, meu Deus. Vou dizer exatamente o que disse, se calhar pior. O que não fica gravado é sempre perfeito. As últimas palavras são tuas. Onde é que as pessoas te podem seguir? E termina da forma como quiseres. Não, vou dizer o que já disse. Exatamente, vais dizer o que já disseste. Então, David Santos, FTX, porque FTS está a fim de semana. O que é que eu disse mais? Disse, sigam os projetos. Pá, tenho o Comédia Preto e Branco, para quem estiver a ouvir do pessoal que gosta de humor, pode ir lá checar vídeos de humoristas emergentes. Não gosto nada desta palavra, mas está no meu vocabulário ativo, portanto vou dizer emergentes. Humoristas que queiram participar ou ter gravações estão sempre à vontade para nos contactar, porque é mesmo... Emergentes é como se eles estivessem no fundo, não é? Vieram à tona como sabe, vês os olhinhos no comediante. Onde é que estavas? Estava no fundo, agora estou a emergir. É uma palavra que é um falso caro, estás a ver? Não é bem caro, é falso. É emergentes. Mas pronto, entretanto, da minha parte vou lançar tudo o que eu consegui lançar até falecer, portanto acho que se não virem por minha recomendação agora, eventualmente irão ver alguma coisa sobre mim. Em princípio, se não me perderes cabelo, dificilmente vais à Turquia. Vejam para já enquanto tenho cabelo. Mas em suma, é mesmo isso, pá. Obrigado mesmo por esta conversa. Acho que é o que eu estava a dizer ao bocado quando eles pararam de gravar. Eles, porque a culpa nunca é nossa.
É o sistema. É o sistema. Mas foi super interessante só mesmo pelo facto de estarmos a discutir ideias e a ver perspectivas diferentes. Vais-me recomendar coisas que eu acho que me vão aumentar o meu léxico do humor, digamos. Então estamos sempre a aprender sobre isto. O que nos deixa um bocadinho mais cultos ou com uma visão diferente sobre isto. Acho que como não há um curso, como não há nada que nós possamos aprender, temos de ser nós a criar as nossas próprias conclusões e tudo à base de argumento, de partilha, de opinião. Portanto, sim, sabendo que nenhum de nós consegue estar certo, porque não é? Não é como a ciência em que nós todos concordamos em discordar daquilo. Acho que é só fixe discutir ideias de humor, então pá, agradeço-te imenso pelo convite. Fica aqui em cima da mesa, havemos de falar sobre o Bruno. Ias de ir cá ao Porto e eu irei ao Algarve. No Algarve, pronto. Acho que toda a gente vai ao Algarve pelo menos uma vez na vida. Houve uma altura que era uma espécie de recorrência. Era o retiro espiritual, era aí, não é? Eu conheço por outros nomes, mas sim, é um retiro espiritual em que de repente, pelo menos em Albufeira, havia uma espécie de procissão de bifes bêbados, que é uma redundância, né? Eu nunca vi um inglês sóbrio, e dá-lhes sempre para atirar coisas e porrada. Não? Aquela cena do bêbado português. Há bêbados portugueses amigos da Zaragata, mas também há o calmo. Eu acho que o inglês nunca tem o tipo do calmo. Partir, porrada, facadas. E certamente esse gajo não sai da Inglaterra, porque os gajos anda connosco. Tu és bêbado também? Não, mas eu sou o calmo. É pá, fogo, dás mau nome, cara, deixa de estar aí. Deixa de estar aí, fogo. Não sabes beber, oh caraças, não sabes beber e armar merda. Tens de ficar sempre quieto, caraças. Eu quando bebo gosto de dar abraços. Foda-se, dás mau aspecto. Tu sais do país para dar abraços. O que é isto? Inglaterra, são muito educados. Só se forem lá, quando vêm para cá, e às tantas é isso, eles querem exorcizar essa merda. Estou farto de ser educado, vou para o Algarve foder tudo, esplanadas e a cadeiras pelos ares. Eu vi uma cena há uns anos na Rua da Oura, uma espécie de rixas sincronizadas ao mesmo tempo, na mesma janela de pai, 10 ou 15 segundos, porrada em 7 ou 8 sítios ao mesmo tempo. Uma performance artística em vários bares ao mesmo tempo. Às vezes já há bares que fazem fronteira, sei lá, uma cadeira voa de um bar para o outro, ok. A partir de uma determinada caneca, vou dançar, porrada. Nem preciso de cá à escola para andar à porrada. Eu bebo, logo, porrada. Olha, está feito, não se mexe mais. Olha, gostei muito da vida, vamos falar novamente. Olha, obrigado, meu, pelo convite.